E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso Atenados. Eu me chamo Ilan, sou professor de física aqui do cursinho e apresentador. Comigo tá a Bia. Oi, gente, prazer. Eu sou a Bia, sou diretora pedagógica aqui do cursinho DEASH. Então, além disso, eu faço sistemas da informação aqui na USP, né? E para começar falando um pouco do tema de hoje, que é redação, eu acho que vou perguntar para todo mundo da mesa os livros favoritos deles. E vou começar falando o meu, que é O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss, um livro de fantasia sensacional. Bia? Gente, meu livro preferido é a saga de Maze Runner. Mas eu juro pra vocês que é muito bom e muito diferente dos filmes, tá bom? Não me julguem. E aí eu vou passar então para quem vai fazer uma breve apresentação do nosso CPE, o nosso presidente, Matheus Vigari. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou presidente aqui do cursinho, faço marketing aqui na EASH, estou no meu último ano. E falando um pouquinho daquilo que é o CPE ele começou em 2015, como um sonho assim, de uma GP-pista que foi a Paloma. E daí, desde então, a gente está aqui, né? A gente já cresceu no nosso número de turmas. Antes a gente só tinha a turma do noturno. Depois, na verdade, a turma do vespertino. Em 2018, a gente veio com a turma do noturno. E atualmente, a gente está com as duas turmas. Hoje, a gente tem mais de 270 aprovações, sendo que 80% delas foram em universidades públicas. A gente já teve mais de 1.200 alunos que passaram por aqui, então a gente se alegra muito de ver esses alunos entrando na universidade pública, muitos deles aqui dentro da EASH, né, se tornando nossos colegas de universidade. E acho que o maior impacto do CPE é a gente ver a transformação social na vida dos nossos alunos, que acho que além de eles ingressarem numa faculdade, eles também terem a vida mudada através da educação. Bravo demais. E aí eu vou trazer para os nossos convidados, primeiro o Ismael. Ismael, conta aí pra gente. Oi, gente, e boa tarde aqui para essa mesa maravilhosa que eu faço presença aqui. Meu nome é Ismael, sou professor de gramática e literatura no cursinho aqui da EASH e tô aqui hoje para trabalhar mais essa questão da redação do Enem. E me perguntaram do meu livro favorito, e a primeira coisa, me avisaram antes, eu falei, eu sempre fico em dúvida entre A Metamorfose de Franz Kafka e A Morte de Ivan Ilitch de Leão Tolstói. E tô muito ansioso pro papo que a gente vai ter aqui hoje. Boa, legal. E, gente, eu sou, além de presidente do cursinho, eu também sou professor de redação. Então, eu e o Ismael, a gente faz parte do time de linguagens da turma do vespertino. E o meu livro favorito, eu gosto muito de livros de ficção. Então, eu vou colocar As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Nossa. O único que fugiu, assim, um pouco dos nossos livros favoritos foi o Ismael, né? Que foi para um lado mais culto da força aqui. Tudo bem. Ismael, qual é o seu curso mesmo? Você é graduando, né? Isso, eu sou graduando, eu faço atualmente Direito na USP, no Largo São Francisco. Tá explicado, porque é outro nível. E você, Matheus? Eu faço marketing aqui na EASH mesmo. Brabo. Gente, vamos começar então, certo? O nosso tema de hoje é sobre redação e a gente vai tentar também fazer umas previsões de temas baseado nos últimos anos aí da nossa sociedade do Brasil, que eu acho que vai ser bem interessante, principalmente para vocês ligarem. Tipo assim, se não ajuda na redação, ajuda na parte de atualidades, né? Vai ajudar numa questão ou outra aí. Primeiro, eu queria perguntar, já que a gente está com a nossa turma de linguagens aqui, então, para os nossos convidados, essa parte da importância da redação no Enem, né? Tipo, não só como para exercitar a parte da escrita, mas também como a redação é feita, normalmente com problemas sociais e tal, e qual é o impacto do aluno ter que estudar isso. Qual é a visão de vocês sobre essa parada? Quem quer começar aí? Unido. Vai lá, já começou falando. Quando a gente pensa na importância da redação do Enem, a gente primeiro vamos pensar de forma matemática, até porque temos um professor de física aqui na mesa. A gente sempre pensa primeiro na contagem dos pontos. A gente tem uma nota que vai de 0 a 1.000, as outras nem sempre. A gente teve matemática que foi de 0 a 975, geralmente linguagens, no ano passado, inclusive, se eu não me engano, foi até 820 o máximo, enquanto na redação do Enem, a grande promessa daqueles cursinhos de Instagram que aparecem o tempo todo na nossa timeline, ou pelo menos na minha, é 900 mais, 900 mais, 900 mais. Então, é uma pontuação que geralmente a gente consegue alcançar um 800 mais facilmente, o que em matemática, o que em outras matérias, pensando principalmente, por exemplo, em naturezas, que sempre foi meu ponto fraco. Sempre foi o seu também? Com certeza. Então, sempre é não é o do Ilan, mas é sempre algo que a gente não consegue ter tanto controle sobre a nota, principalmente pensando em TRI, que é algo que não se aplica à redação. E aí eu acho que essa parte da contagem eu trabalho aqui. Você tem alguma outra? Eu acho que pra gente falar de redação Enem, a gente precisa entender qual que é o propósito da prova.
né? O Enem, ele não é um vestibular. Então, a função dele não é que você pegue e você entre numa faculdade. Ele é feito para examinar, por isso que é Exame Nacional de Ensino Médio, né? E daí, quando ele foi criado para quê? Para saber se aquilo que era aprendido nas escolas fazia sentido para os alunos. Então, qual que é a função da escola? É fazer com que você entre numa faculdade? Não necessariamente, né? Tipo, não deveria ser isso, mas a gente sabe que hoje em dia é. Né? Tanto que os colégios colocam, não, aqui saiu nota 1000, não sei da onde. Os particulares, principalmente. Principalmente, adoram fazer isso. Então, o Enem, ele serve para saber se você virou um cidadão. Então, se você está apto a estar na sociedade, se você conseguiu entender a premissa de uma vida em sociedade. Por isso que a gente sempre vai ter questões relacionadas à sociedade em si. O Enem, ele quer saber se você consegue ver um problema na qual você convive ali no seu dia a dia. Por isso que nenhum tema deveria ser uma surpresa tão grande. E saber se você tem uma criticidade social para você poder falar, beleza, sei resolver isso minimamente, tenho uma consciência daquilo que eu sou, da onde eu estou vivendo, e daí vou escrever sobre isso. E acho que a dissertação do Enem, ela entra justamente nisso, porque dissertar nada mais é do que você pegar e começar a argumentar. Então, você colocar o seu ponto de vista, defender a causa e efeito daquilo que está acontecendo. Então, ele vai trabalhar muito nesse conjunto de formar um cidadão, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, né, do Enem. A gente vê as preparações de cursinhos e as preparações do colégio em si muito mais preocupados em ter a nota do que formar o caráter crítico do cidadão. E acho que quando você pega e você ensina o aluno a ter essa visão, eu sou um cidadão, estou convivendo dentro de uma sociedade que tem problemas, porque é uma sociedade, se torna muito mais fácil de você pegar e fazer a redação do Enem no dia e ter uma criticidade maior nos temas. Você me fez lembrar de uma coisa muito interessante. Primeiro que quando a gente trabalha os temas do Enem, a gente sempre destaca. Ele é sempre um tema que é nacional. Por isso que a gente sempre tem ali no finalzinho do tema, na sociedade brasileira, no Brasil. Então, trabalho a nossa sociedade. E quando a gente pensa em cidadania, e aí você me citou ali esses cursinhos, esses colégios, ele geralmente, e aí é algo que o Enem começa a penalizar agora, por isso que eu achei importante problematizar já, que é a questão dos modelos prontos. Vamos pegar um modelo pronto, decorar e só substituir temas. Isso não existe, não é a proposta da redação do Enem. É realmente que você saiba desenvolver um texto, saiba desenvolver um ponto de vista e, portanto, que esse ponto de vista seja crítico, seja cidadão, que não estava acontecendo. Então, houve, principalmente no ano passado, aquele susto. Nossa, por que a minha nota do Enem está tão baixa? Por quê? Porque o modelo pronto estava sendo esse tampão, essa espécie de remédio para você olhar para o tema, se assustar e falar assim, não, mas eu tenho um modelo pronto. O que não acontece mais. Você tem que olhar para um tema sobre formação de surdos no Brasil e saber do que você está falando, porque isso é importante, isso é trabalho inclusão. Se você não teve isso no seu cursinho, tudo bem, você não está preparado para fazer uma prova do Enem, que é uma prova cidadã. E não substituir isso com um modelo pronto. Então é algo que tem sido alterado aí, felizmente, com o passar do tempo, o que torna o nosso trabalho, inclusive, muito mais valorizado, né? Não é só passar um modelo pronto, aqui, toma, só substitui lá a utopia do Thomas More, a ilha é uma utopia, nós não estamos numa utopia. Parabéns pela relação. Bom, você não precisava só de uma aula de redação no ano, né? Exatamente. Eu dei um modelo aqui, agora vocês praticam e eu vou só corrigir. Falando da parte matemática, que o Ismael puxou no começo, tipo, é um negócio que eu normalmente tento puxar em sala de aula, que quando a gente tá... Porque tem um lance dos alunos que é tipo assim, beleza, eu não sei direito, às vezes, como estudar ou como vou passar o decorrer do meu ano, né? E aí eu sempre falo, tipo assim, beleza, nosso objetivo aqui é o quê? É passar no vestibular, é tirar a maior nota possível no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, fazer o seguinte, como que a gente maximiza isso, né? De um ponto de vista até de estatístico, né? E, estatisticamente falando, provavelmente a maior nota que você pode tirar é em redação. Tipo assim, foram poucos os anos que outras disciplinas, que se eu não me engano foi só matemática, em 1 ou 2 anos específico, que valeu mais de 1000. Justamente por causa do TRI, tá, gente? Então, quando a gente está falando da redação, é uma que sempre vai até 1000, certo? Então, aprender a escrever bem, aprender a desenvolver suas ideias, já é uma nota alta, é uma nota que, inclusive, quem usa as faculdades que utilizam a nota do Enem para entrada que não seja pelo SISU, normalmente o peso de redação também é um dos mais altos. Sim. Independente se o curso é de exatas, é de humanas, normalmente o peso da redação também é um dos mais altos. Do mesmo jeito que todos os cursos cobram redação em segunda fase, né? Então, tipo assim, é uma parada bem interessante. Tipo assim, eu quero maximizar minhas chances de passar, eu não preciso ser bom só naquilo que eu sou bom e saber um pouco de tudo. A redação, ela é essencial.
Pô, muito bacana, principalmente essa perspectiva de pra que serve a prova, né? Eu achei bacana, eu nunca tinha pensado sobre isso antes. Não? Eu corto essa parte, eu acho. Mas sabe qual que é o legal, Ilan? É que as pessoas não pensam nisso. Tipo, eu acho que a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é: redação é a matéria mais fácil e a mais difícil ao mesmo tempo. Porque, primeiro, você entendeu como que funciona uma estrutura, você manda bem em qualquer tema. Só que para você entender os temas, você precisa ser bom em tudo. Para eu usar, por exemplo, um repertório na minha redação. E o Enem, ele deixa bem claro quando ele vai falar para você, use todo o seu repertório social na sua construção acadêmica, pipipi. Eu preciso que o meu aluno entenda qual que é a ação e reação de Newton em física. Eu preciso que ele entenda que Lavoisier fala que nada se cria, tudo se transforma. Preciso que ele entenda, né, quando René Descartes fala de conhecimento. Eu preciso que ele entenda em filosofia a questão de pré-socrático, de socrático. Que ele entenda na aula de gramática como que você usa uma vírgula, como que você usa a crase. Que ele entenda em matemática o conjunto numérico, porque conjunto numérico está dentro da redação. Porque tem uma diferença de assunto e tema. O tema, ele tá dentro de assunto, mas o assunto não tá dentro de tema. E quem que vai explicar isso pra gente? Conjunto numérico. Também é uma matemática. Você precisa fazer uma conta de quantas linhas cada parágrafo vai ter. Então, para você fazer uma boa redação, não parece, mas você tem todas as áreas de conhecimento envolvidas. E eu acho que a gente veio numa visão muito... E a gente, porque a gente já passou por esse processo, muito viciada no sentido de, tipo, beleza, eu só vou fazer uma redação porque eu preciso tirar acima de 800 para eu entrar na minha faculdade. Mas... por que você tem que fazer isso, sabe? Acho que a gente muitas vezes não se questiona o porquê que cada prova tem uma especificidade e o porquê que o Enem é do jeito que é, né? Acho que a redação do Enem é uma das melhores que tem por ter esse caráter cidadão, né? Então, vai saber se você não vive dentro de uma bolha. Mas muitas vezes a gente não propõe os nossos alunos, né? Acho que não o cursinho em si, mas a escola, a sair de dentro da bolha. A gente acostuma todo mundo a ficar muito confortável naquela bolha. Na bolha escola, né? Na bolha. E não consegue ter a visão de mundo, que é o que você precisa prever numa sociedade. Cara, esse ponto eu achei incrível, sabe, Matheus? Porque eu lembro de 2 redações do Enem que eu fiz, 2 temas antigos, assim, que eu fiz esses Enems, que foi... Um deles foi a de intolerância religiosa, que eu lembro que na época foi um negócio que pegou muita gente de surpresa e tal, e eu não sei até quanto isso foi surpresa pra tanta gente, sabe? Eu acho que naquela época eu tava vindo de uma educação particular e era algo que pouco se falava na nossa bolha, até porque a maioria das escolas particulares, elas têm uma religião bem definida e não laicas, né? Sim. Então, tipo assim... Tem ensino religioso de uma religião, exatamente. E aí era uma parada que, tipo assim, não tinha... não era da minha vivência de cidadão. Por mais que eu fosse um menor de idade, não era um cidadão completo ainda e tal. Mas, assim, não era parte da minha vivência. Tipo assim, a única religião que eu tinha contato na minha vida era a religião dos meus pais. Eu nunca tinha conhecido ninguém de outras religiões. Tipo assim, mesmo dentro da mesma matriz... cristã, sabe? Tipo assim, eu vim ter contato com pessoas de outras religiões no cursinho, mais ainda na faculdade, sabe? Então, tipo assim, foi um texto péssimo em questão de conteúdo e isso refletiu minha nota. Sim. Outro que eu lembro foi a de acessibilidade de cinema. Porra, esse tema foi... Eu acho que foi a minha maior nota do Enem, talvez tenha sido a que eu entrei na USP, eu não lembro. E eu lembro que eu não precisei pensar sobre muita coisa, sabe? Eu sabia exatamente o que eu queria falar, exatamente o que eu queria argumentar, porque o cinema sempre foi parte da minha vivência, a acessibilidade dele também. Eu gostava de ir pro cinema desde moleque, na época do cursinho, na época do 3º ano, eu gostava de ir toda semana, todo mês, porque era acessível na minha cidade. Lembrando, eu não sou de São Paulo, sou de Fortaleza, e, pô, eu cresci numa época em que o cinema chegou a ser R$10 a meia, R$12 a meia. Hoje em dia é uns 20, né? E é um padrão, assim. Então, tipo assim, eu gostava muito, muito de cinema, muito de filme. E de cinema nordestino, que justamente, eu acho que foi nesse ano que tinha lançado o Cine Hollywood e outros filmes nessa vibe, sabe? Então, tipo, eu consegui ver a minha cultura, o meu sotaque nesses filmes, e eu soube exatamente o que eu tinha que falar, tá ligado? E isso refletiu muito bem na minha nota. Então, foi uma parada muito...
Tipo, é muito verdade isso, né? Tipo assim, ser uma prova sobre cidadão e sobre as coisas que permeiam você. Então você tá naquela bolha, na sua bolha de sociedade, de escola, impacta muito naquilo que você é capaz de produzir, né? Esse aspecto que você cita, eu acho que ele é muito legal, porque quando a gente pensa... Acho que até mesmo na sociedade como a gente vive hoje, ela é muito fragmentada, ela é muito específica. Então, eu brinco, inclusive, em aula, assim, quando eu vou trabalhar mais esse aspecto temático. Hoje, o cirurgião, ele é especializado em mexer no dedo direito do pé, então é algo muito específico. E aí, e isso, a gente pensa, por exemplo, no projeto Novo Ensino Médio. Você já vai escolher o que você precisa fazer desde o começo. A gente acaba perdendo um pouco dessa questão da visão de mundo que foi muito bem falada pelo Matheus. Sim, o que eu diria sobre o Enem, acho que a palavra-chave do Enem é interdisciplinaridade. Sim. Então, até sobre o que o Matheus, Ismael e Elan falaram, mas o Enem, ele é uma prova que desde sempre ele tem esse caráter de querer misturar as coisas. Então, você não vai pensar na matemática só na matemática, você não vai pensar no português só no português, mas ele tenta juntar essas coisas dentro das áreas de conhecimento. E justamente por isso que a redação é o mais importante, assim, entre aspas, né, do Enem. Mas porque ela é a disciplina mais interdisciplinar que tem. A disciplina mais interdisciplinar. Sim. Mas é onde, igual o Matheus falou, você vai trabalhar junto com todas as outras coisas e todos os conhecimentos. E o que eu acho válido ressaltar é que muita gente vai fazer a prova do Enem achando, mas eu preciso ter um repertório muito culto para fazer a prova, senão eles não vão gostar. E não é bem assim, na verdade. Você pode usar o repertório que você tiver. Isso é uma coisa que eu acredito que precisa ser desconstruída entre os estudantes, até mesmo nas escolas, nos cursinhos, que não necessariamente o repertório que você for usar na sua redação tem que ser uma coisa clássica, vamos dizer assim. Pode ser coisas do seu cotidiano, pode ser uma novela que você viu na TV, pode ser um filme, pode ser um livro de fantasia, pode ser um quadrinho, uma música. Então, isso é uma coisa interessante. E isso é muito foda, e muito verdade, Bia, porque eu acho que as minhas notas na época de cursinho e de terceiro ano começaram a melhorar em redação quando eu parei de tentar citar filósofos. Exato. Cara, eu nunca decorava o nome ou as frases dos caras. Tinha uma que eu decorei do Einstein, que eu nem sei se foi ele mesmo que disse, mas eu sempre boto em todas as redações, que era tipo aquela... você não pode julgar o peixe pela capacidade de subir em árvores, tá ligado? E eu tentava meter isso em todas as minhas redações. Não importava a redação, eu tentava meter isso. Porque era a única que eu lembrava, esse é o único repertório que eu tenho, meu Deus. Ou então tem aquele lance de tipo assim, principalmente na época de cursinho, eu tenho que pesquisar muito pra fazer uma redação, porque eu quero colocar o repertório perfeito aqui, e não é sobre isso, entendeu? Perfeito. Assim, se você tá estudando redação, tendo que pesquisar por horas, eu acho que você não tá estudando da maneira mais eficiente pra se fazer um vestibular. É algo que eu falo bastante nas minhas aulas de redação, que com essa... Principalmente com o tema do Enem, e aí assim, eu acho a prova do Enem, eu sempre achei ela muito boa, o tema geralmente é muito bom, mas acredito que a correção por um grande período de tempo favoreceu textos que eram empobrecidos de conteúdo do cotidiano dos alunos mesmo, favorecendo inclusive o que você falou, frases prontas de filósofos, repertórios prontos sempre muito eruditos, que representam inclusive uma desigualdade no ensino no Brasil, que sempre foi o quê? Vamos restringir esse conhecimento erudito à elite, e aí o cara que tá lá, 3 anos num cursinho, 3 anos num colégio particular, vai conseguir colocar o Einstein, aí a pessoa que está ali na favela não pode, por exemplo, citar um funk, não pode citar o que ele conhece, não pode citar o exemplo cotidiano dele, aí esse cara não vai entrar na Universidade Federal, que é feita para todos e não só para o cara do cursinho. Então é muito complicado de pensar nessa correção que foi, e novamente está melhorando a correção do Enem, mas eu acho que uma grande dificuldade nossa como professor sempre foi realmente trabalhar com os alunos uma ampla gama de, tipo assim, ele olhar para o tema e falar, eu gosto desse tema, portanto eu vou ir bem nesse tema porque eu tenho afinidade. E aí o que ele não tem afinidade, como é que ele vai fazer? Isso é verdade. Só falando, como a gente citou, a prova do Enem é uma prova que sempre contextualiza os problemas sociais do Brasil, né? Sim. E eu acho que quando a gente está falando de problemas do Brasil, citar um rapper ou uma música de rapper tem um impacto muito maior do que eu citar um filósofo grego que não viveu nessa sociedade. Entendeu? Exato. Mas ele preveu esse problema. Tipo assim, beleza, mas ele estava pensando num momento histórico completamente diferente, sabe? Hoje em dia a gente tem, tipo assim, uma música de um Dom L da vida ali falando de um cotidiano, muito, tipo assim, muito. de uma cacetada de gente no Brasil, sabe? Quando a gente pensa no critério de correção do Enem, inclusive, ele é bem colocado aos corretores. O repertório ele deve ser pertinente, produtivo e legitimado. E aí é pertinente trabalhar a República de Platão ao se tratar de herança africana. Não tinha algo mais próximo, sabe? Não tinha algo... Você realmente não ouviu uma música e aí
poxa, Emicida, vamos citar Princípia, vamos citar uma música que tá próxima, que fala sobre essa ancestralidade. Não precisa você ser doutor em ancestralidade, em herança africana para isso, mas pegar essas coisas do cotidiano para trazer um repertório que seja plenamente pertinente e, portanto, produtivo. Mas daí eu vou colocar um outro ponto que entra num problema social. Eu acho que a gente cresceu ouvindo que quem ouvia rap não era boa gente. Tipo, eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso muito na minha vida. Isso mais do funk. Funk também, mas tipo, rap e funk sempre foi uma questão muito marginalizada. Sim. E eu acho que a gente começou a ter essa reflexão meio que na academia de tudo isso, quando a Unicamp coloca Racionais como leitura obrigatória. E daí as pessoas olharam e falaram assim, mas peraí, é um CD do Racionais realmente que vai cair? Porque as pessoas não valorizam o nosso. A cultura, né? Tipo, o do cinema, quando a gente fez essa redação. Foi em 2018. Eu lembro até hoje dessa redação. Né? As pessoas não refletem na importância do cinema brasileiro. E daí hoje, quando a gente tem o Oscar, né, do Ainda Estou Aqui, todo mundo comemora. Mas quantos anos o cinema brasileiro não foi colocado nessa questão do marginalizado? Como o filme brasileiro não é bom. O filme ruim, né? Tipo, você vai no cinema, tem um Leandro Hassum, né? Você fala assim, não vou ver a comédia do Leandro Hassum porque é uma comédia brasileira. Nossa, é muito melhor que muita comédia gringa. Mas aí você vai lá e você vai ver o Adam Sandler, entendeu? Não, é um complexo de vira-lata estúpido, né? Sim. Eu acho o Adam Sandler perfeito, a comédia dele também, mas, pô, do Leandro Hassum não tô criticando. Eu amo o Leandro Hassum, amo os dois. Mas eu acho que essa questão do repertório é muito daquilo que a gente ensina dentro de cursinhos também. Sim. Né? Quantas vezes a gente, como professor, incentiva os nossos alunos a consumir aquilo que é feito no Brasil? A conhecer escritores negros, a conhecer filósofos negros, a conhecer pessoas que foram importantes na nossa formação social. Então, essa falta de repertório é muito reflexo da nossa formação. As escolas... Eu me formei em 2018. Né? Eu não tinha uma aula de que falava de literatura africana. Foi quando a FUVEST colocou o... Eu não tive também. Tipo, a FUVEST colocou um livro africano em... Mia Couto. De Mia Couto. Terra Sonâmbula, muito né? bom. Foi a primeira vez que você teve o contato que daí falou assim, caraca, tem bons escritores na África. Mas é uma realidade. Então, acho que a gente se prende muito à cultura grega porque foi a formação ocidental e daí todo mundo usa até hoje Platão, Sócrates, Aristóteles, como se fosse, né, o auge. Você usa Durkheim do Contrato Social até hoje. Por quê? Porque foi um europeu que escreveu. Enquanto você tem escritores brasileiros que contribuíram muito para a nossa formação. Você tem escritores orientais que foram muito ricos naquilo que hoje a gente tem de formação da humanidade. Só que hoje esse conhecimento ele é colocado de lado. Você vê em podcast gente falando assim, que adianta eu saber Pitágoras, né? O cara tá morrendo, eu vou falar assim, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Nossa, não fala isso não, porque isso é um vídeo do moleque. Nossa. Eu fico, então, toda vida que eu mas os mini coaches, impressionante. Mas por que tem essa fala? Por que ele tem esse pensamento? Porque o conhecimento não é valorizado. Porque as pessoas não entendem que vai construindo e para hoje você ter essa sala, né, toda essa estrutura, precisou de alguém calcular um Bhaskara. Precisou que alguém entendesse a importância de um triângulo dentro de uma arquitetura. Né, que é a fórmula perfeita, né? Você sabe disso. Lembrei daquele vídeo do Clóvis. O cara teve que descobrir. Só tem que aplicar. Você só tem que aplicar, Você só tem que entender. E daí eu acho que isso bate muito naquilo que hoje a gente cobra de repertório. Quando os alunos trazem assim, professor, posso usar, sei lá, um rap? Pode. Você tem que incentivar eles a não usarem filósofos. Até porque tem provas de vestibulares que se eles utilizarem filósofo, eles vão mal. A FUVEST é uma delas. A FUVEST odeia que você use filósofo. Porque você já está filosofando. O Enem... O tema é meio filosófico na FUVEST. Tipo, você vai usar um filósofo para filosofar? Não, é sua ideia. E acho que a gente não tem esse ensino de você ser protagonista. Então, por isso que é muito fácil você recorrer para um filósofo. Porque a ideia está pronta. Você vai lá, só dá uma manipulada e já era. Mas se a gente conseguir mostrar para os alunos que, Emicida é muito da hora de você citar na sua redação. Racionais é muito bom de você citar na sua redação. Carlos Drummond de Andrade é muito legal de você citar na sua redação. Tipo, você tem outras gamas, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse trabalho também como professores. Sim, e falando de cultura, não só a cultura da gente como brasileiro, mas também o tipo de cultura que a gente consome e que se torna popular. Tipo, a gente vê aí, tipo, crescendo ao longo do tempo os K-pops, tá ligado? Tipo assim, se encaixar naquela crítica, naquele problema, naquela solução que você está tentando desenvolver,
tá aí, tá ligado? Esses dias saiu uma pesquisa de Harvard falando que a obra que mais influenciou os jovens nos últimos 10 anos foi a obra One Piece, do Eiichiro Oda, tá ligado? Que eu já ouvi outros jornais literários falando que, tipo assim, tá sendo a melhor história já escrita na humanidade, tá ligado? Comparando com a Odisseia, sabe? Tipo, nessa vibe. Tipo, e você pensa, cara, é um mangá, é um anime, tá ligado? Mas mesmo assim tá entrando na cultura das pessoas. Por exemplo, o próprio anime tá sendo utilizado em revoluções no Nepal agora, na Indonésia e tal. Então, tipo assim, é uma parada que tem suas críticas, tem suas relevâncias, né? Fora o contexto brasileiro, mas também aquilo que a gente consome, que não é o que a gente acha necessariamente que vai ser relevante, como o filósofo europeu, né? Interessante. Vamos passar aqui, senão a gente vai ficar pra sempre nessa parte. Antes da gente ir pras previsões, a gente vai chegar lá, calma, a gente vai chegar lá. Antes da gente ir pras previsões, eu queria que os nossos alunos soubessem que mesmo quem já passou, mesmo quem já tirou mais de 900 na redação, mesmo quem ensina redação e português, já escreveu mal na vida, entendeu? Eu acho que é legal. E aí eu acho que seria interessante se vocês contassem algumas pérolas que vocês já cometeram, algumas gafes em textos, algumas coisas nas correções de vocês, ou que vocês viram, tipo, colegas de vocês tipo assim, que também passaram pelo vestibular e tal, que eles fizeram. Eu acho que seria um negócio bem bacana. Não, essa eu começo. Não, tem uma muito engraçada, porque assim, eu sempre gostei muito de escrever. Uhum. E daí, eu acho que um dos pontos que todo mundo pensa que escrever é você pegar e só sair colocando um monte de coisa dentro de um texto, né? E eu lembro que a minha primeira redação eu tirei 580. E eu falei, bom, minha meta é 600, depois eu vou pôr 800, daí quando eu for prestar o vestibular, vai chegando nos 1000. E pra mim aquilo foi tipo, cara, talvez eu não saiba escrever tanto assim, tem que estudar mais. Beleza. Entrei no cursinho. E daí quando eu entrei no cursinho, eu não vou falar o nome do cursinho pra não fazer propaganda, mas eu fiz um cursinho que era mais acessível popularmente, tá? E tipo, ok, várias pessoas diferentes, muitas muito ricas, muito pobres, né, gente ali e tal. E chegou um cara que ele tinha, tipo, sei lá, quase 30 anos, ele tinha acabado de chegar da França. Porque ele falou que ele já era formado, ele tinha mestrado, falava francês, Moncherry lá, muito lindo, maravilhoso. E que ele era muito inteligente, que ele ia prestar pra medicina e ele ia passar em medicina porque ele era muito inteligente. Falei, ok, Esse beaucoup. quem sou eu pra duvidar da capacidade dos outros, né? Quem sou eu pra julgar? Primeira redação que a gente fez no cursinho, todo mundo apreensivo, com a mão tremenda assim e tal. Saímos do simulado, eu saí bem tranquilo, falei, fiz o meu melhor. E ele vinha infernizar. Ele vinha falar, como que você foi? Né? Porque eu peguei e citei em francês, porque eu falo francês, eu falo inglês, eu falo alemão e tal. Fiquei tipo, ok. Só que tem um detalhe na redação do Enem, você não pode colocar nenhuma língua estrangeira. Você tem que escrever tudo em português. Você não pode, tipo, colocar estrangeirismo. E tipo, sei lá, eu tirei 820 naquela redação, foi a minha primeira, eu fiquei super feliz, e ele tirou 400. E foi muito mal. E ele falava pra todo mundo que ele tinha tirado 900 na redação. Só que como eu era amigo do coordenador, eu tava me sentindo muito mal, porque ele tava perturbando todo mundo, né? Ele falou pra mim, mas Mate, ele não tirou essa nota, ele tirou tanto. Eu falei, mentira! E daí foi quando eu comecei a ver que muitas vezes, tipo, quem se acha muito culto, muito intelectual, né? Ele tava fazendo aquilo mais pra tirar a gente, né, do foco, de tipo, eu vou conseguir tudo mais, e colocar como se aquilo fosse verdade absoluta. Então não adianta nada você pegar, vou colocar francês na redação, mas não é isso que cobra. Então aquilo foi um marco muito... Eu sempre lembro disso, pra mim foi um marco na minha escrita, porque, tipo, a gente tende a se comparar muito, né? Uhum. Então daí quando um cara chega falando, porque eu já fiz mestrado na França, eu acabei de voltar pro Brasil, não sei o que lá, você fica tipo, cara, será que eu sou bom o suficiente pra conseguir entrar numa universidade pública? E na verdade a gente era melhor que ele, mas enfim, né? Acho que esse é das grandes pérolas que eu tenho de redação. Mensagem do dia, não é porque você tem um mestrado que você sabe escrever, tá? Mensagem. Não é porque você é jornalista que você sabe escrever, né? Não, esses dias eu vi uma manchete que ela colocou 2 vírgulas, as duas estavam erradas e era em outra posição, assim. Era tudo errado, sabe? Eu tô cansado de corrigir vírgulas de jornais, etc. Mas se eu fosse citar uma gafe que eu já passei, eu lembro que numa das... Não sei se era as primeiras, não vou mentir, mas na minha época de primeiro ano de ensino médio, assim, fui fazer uma redação sobre transplante de órgãos, redação Enem. E assim, eu sempre gostei muito, sempre gostei muito de escrever tudo que não fosse algo engessado, algo que eu fosse preso. Então, assim,
talvez o que eu acho mais chato na redação do Enem, mesmo que eu ensine e amo ensinar, é a proposta de intervenção. E eu sempre colocava mais ou menos a mesma coisa, o mesmo meio, sempre governo federal, sempre a mesma coisa, e pensei, sempre dá certo, né? Todo mundo erra, né? Fui lá e coloquei que o governo deveria incentivar o transplante de órgãos por meio de verbas públicas. Incentivei o comércio de órgãos. O governo tem que comprar os órgãos das pessoas. Não nem percebi, é aquela coisa que a gente tá conversando. Mas acaba o mercado negro de órgãos, né? Tipo, é o governo que compra. Essa ideia de mecanizar demais o aluno, de fazer realmente... Ele não pensa do que ele tá escrevendo. Eu me auto-mecanizei, não vou colocar a culpa no método que eu tive, enfim. É algo que o aluno do Brasil ele tem passado. Que é essa questão de ser sempre mecanizado, sempre fazer a mesma coisa. E aí vem uma redação da FUVEST, as diversas faces do riso. Não dá pra bambear, sabe? E aí o Enem ele tem trabalhado, inclusive, temas que são um pouco mais abertos justamente pra gente pensar. Por exemplo, o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Não é qualquer trabalho, é o trabalho de cuidado. Não é qualquer trabalho de cuidado, é o trabalho de cuidado realizado pela mulher. É algo específico que você vai ter que saber discutir. E aí não dá pra você colocar qualquer coisa na proposta de intervenção, sugerir o comércio de mulheres, alguma coisa assim. Não dá pra fazer isso. Por meio de verbas públicas. Por meio de verbas públicas, o Estado vai pagar agora o trabalho de cuidado. Do nada. Nossa, gente, minha maior gafe foi uma coisa bem ridícula. Então, acho que até vale pra pensar que às vezes você já sabe escrever, você já é muito bom e você comete erros pequenos. Mas, enfim, começando do começo, eu também sempre fui uma pessoa que gostei muito de escrever, coisas não engessadas. Então, eu tive um problema no começo pra lidar com a redação do Enem. Porque eu percebi que eu gostava muito de escrever, mas eu nunca tinha entendido realmente a estrutura do Enem. Então, a primeira vez que eu fiz redação Enem, lá no primeiro ano do ensino médio como treineira, a minha nota foi tipo 500 e pouco também. Eu falei, nossa, foi um choque de realidade. E daí eu comecei a estudar a estrutura e me adequar. Mas justamente por esse motivo, eu sempre gostei muito mais da redação da FUVEST. Porque ela é muito mais subjetiva, ela dá uns temas que você consegue realmente pensar fora da caixinha, e eu me identifiquei muito mais. E eu fui treinando e comecei a ficar muito boa em redação, fiquei confiante. Na última vez que eu prestei FUVEST, em 2023, para marketing. Da última vez que eu prestei FUVEST, eu fiz uma redação que sinceramente foi minha melhor redação. Eu estava muito confiante, muito confiante. E aí eu cometi o erro mais idiota de todos, que foi, eu esqueci o título da redação. E então foi um texto que eu mergulho muito nesse texto, só que a gente comete um deslize. Então é muito importante também prestar atenção nesses detalhes, porque isso me tirou 5 pontos da minha redação. E foi uma coisa que eu fiquei muito triste, eu cheguei em casa e quis chorar, tipo, deu o tempo do relógio e falei, meu Deus, o título. Então, essas coisas também são importantes. A gente acha que a gente fica bom em alguma coisa e tá isento de falhas. E não é assim que acontece. Pois é. O diabo mora nos detalhes. Poxa, isso aí é... A minha gafe, eu acho que os alunos vão se relacionar mais, se conectar mais, porque foi uma palavra muito errada que eu escrevi, junto com um péssimo texto, né? A gente. Eu lembro... Não, antes fosse a gente, antes fosse... Nossa, a gente vem calma aí. Essa história... Nossa, vocês vão adorar essa história. E aí é o estereótipo do professor de exatas, ó. Ele fez um cálculo matemático. O que acontece? Era algum tema... Foi na escola, eu acho que foi no segundo ano do ensino médio. Era essa professora nova, super rígida de redação e muito famosa no estado do Ceará. Inclusive, ela era péssima. E aí, o que acontece? Ela tinha um lance de dizer assim, quando os alunos me conhecem, as primeiras redações, eu vou pegar pesado, eu vou tentar brincar meio que humilhando eles, pra baixar a bola, entendeu? Porque, tipo assim, principalmente em escola particular, às vezes vem uns moleques que já escrevem muito bem, e a ideia delas era baixar a bola desses moleques, pra, tipo, ensinar uns negócios pra eles. Mas tipo... metodologia falha de ensino, né? E aí, o que acontece? Eu lembro que teve essa redação, era alguma coisa de universidades, eu tava argumentando alguma coisa sobre bolsa de estudo. E aí, eu já tinha escrevido bolsa várias vezes no texto, tá? Da maneira correta. Só que aí teve uma das vezes que eu fui escrever e o tempo tava acabando. Então, tipo, eu tava passando a limpo a redação e escrevendo rápido. E me deu um branco como é que escrevia a palavra bolsa. Que eu já tinha escrevido outras vezes no texto, eu podia ter procurado e escrito. Mas faltava, tipo assim, 2 minutos e eu tinha um parágrafo ainda pra passar a limpo. E eu tava correndo, deu um branco total. E aí eu olhei pro lado, meu amigo, Gabriel Rebouças. Só que
Rebouças não escreve que nem bolsa. O nome dele é com U e cedilha. E aí eu montei um bolsa com U e cedilha na minha redação. Fora o conteúdo do texto péssimo, essa foi aí uma das coisas que essa professora fazia era colocar as palavras que a gente escrevia errado na lousa, tá ligado? Aí um colega meu tinha o Estradas com X, né, o Extradas, e tinha lá o meu bolsa com U e cedilha. E aí eu lembro até hoje que essa professora falou: não, tem um conteúdo aqui decente, né? Tipo assim, você pode melhorar muito. Então, tipo assim, dá pra ver que você tem um futuro legal pela frente. Eu, caralho, que bacana, mano. Mas também dá pra ver que você não teve passado, você não sabe escrever. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Nossa. Beirou um assédio moral, mas tudo bem. Isso. Então, tipo assim, Passa lá na USP, lá no estudo, que a gente vai conversar sobre um processo aí. Mas, cara, inclusive para os alunos que assistem, né, uma coisa muito legal que ele falou que ele tinha escrito bolsas corretamente o texto inteiro e aí no final ele erra. Mas se ele não tivesse escrito bolsas o tempo todo errado, ele só seria penalizado uma vez. Não se esqueçam disso. Se você comete um mesmo erro de gramática em específico, tá? Na redação do Enem, ele só é penalizado uma vez. Então, por exemplo, escrever uma palavra errada várias vezes, você só conta como um errinho. Então, se viu que escreveu errado, escreve mais vezes a palavra errada pra compensar o erro, entendeu? Não quer dizer que é pra vocês errarem de propósito, por favor. propósito. Viu que errou uma vez, aí repete o erro, entendeu? Que é pra valer a pena o ponto perdido. É que daí é avaliado de outra forma. Se você escreveu uma palavra errada uma vez, ele entende que pela pressa você teve um erro e beleza. Ele até às vezes desconsidera aquele erro. Se você tem esse erro repetido várias vezes, ele entende que é um erro de formação. Então, se você escrevesse toda vez bolsas com U e cedilha, ele vai entender que é um erro na sua formação e você não sabe escrever aquela palavra. Agora, se você errou só uma vez, tipo, beleza, ele tava com pressa, então dá pra desconsiderar. Massa. Inclusive, um cuidado, teve uma redação do Enem de 2024, tirou 880 e a gente, o que ele errou? Tá lá na grade, teve um erro nessa linha. Eles mostram lá na grade de correção. Que linha? A gente olhando, que linha era essa? Faltou um ponto no I. E eles contabilizaram. Então, coloque ponto no I eles também. Caramba, um ponto no I, que loucura. Tem que ter. Ou então, mas é aquela coisa. Se a sua letra for de forma, por exemplo, que é permitido dentro do Enem, e aí você não coloca pontos no I, portanto, não coloque nenhum. Porque se você coloca um, tem que padronizar. Sim. Dá pra dizer que, tipo assim, o meu I é 100 ponto. E aí... Exato, considere isso também. Mas nesse caso ele tinha Is pontuados e um I 100 ponto, e o Enem foi lá e olhou. Pô, mas o professor ter percebido isso aí foi meio... Numa correção de esquisito, 3 minutos, esquisito mesmo. E não só isso, tipo, 3 professores têm que ver isso, né? Tipo, são 2 professores que corrigem e aí se a nota dá diferente. Nossa, que... Mas é um problema da competência 1 do Enem, que é professor de gramática, fica falando. Às vezes passa o texto inteiro e ele não acha nenhum. Mas o que é que existe dentro dos corretores? Eles selecionam uma redação desse corretor que foi corrigida para corrigir, para ver se ele está corrigindo toda certo. Então ele tem medo de ter passado. O corretor ele vai ter um medo de ter passado por algum erro que ele não viu. Por medo, ele vai lá e vê se tem algum erro de novo. E aí ele acaba sendo muito criterioso em relação à gramática, ou mesmo corrigindo erroneamente, com medo da banca olhar e falar, esse cara não está sabendo corrigir. Então é basicamente isso que a gente pensa. O corretor ele é muito preocupado também em ser avaliado pela banca. Sim. Essa pressão faz com que ele às vezes enxergue coisas exageradas. Não acho que seja do bom senso, da boa fé, você tirar ponto por um ponto no I, por exemplo. Até porque não é isso que a gente está avaliando, né? Tipo assim, a gente está analisando a linguagem formal da língua portuguesa, mas também a gente está analisando o conteúdo, a cidadania daquele aluno e tal. Realmente é esquisito. Então vamos lá, vamos começar o que eu acho que o pessoal deve ter clicado no episódio pelo título e pela thumb, né? Que é tentar prever alguns temas aqui e até comentar uma palhinha de cada um deles. Alguém tem algum específico que quer puxar ou eu posso citar os que estão aqui no roteiro que a galera pesquisou pra gente? Só fazer uma contextualização, um adendo, né? É bom. Os temas da redação, eles são definidos no primeiro semestre, que a prova finaliza em junho. Né? Eles começam a imprimir e tudo mais. Então, assim, como que a gente define o tema, né? Como a gente chuta para os alunos? Vendo tudo aquilo que aconteceu no primeiro semestre. Então, não adianta agora você falar assim, o julgamento do Bolsonaro. Não vai ser o julgamento do Bolsonaro que vai cair. E é polêmico, geralmente os temas não são polêmicos, tá? Tipo... Não vai cair o 8 de janeiro, né? No Enem, acho que não, mas quem sabe em outras... VUNESP, então, sempre é polêmico. Já caiu aborto, nunca vai cair aborto no Enem, gente. Mas na VUNESP, cuidado. Mas eu acho que o que a gente tem que avaliar, e os alunos, né, que estão assistindo a gente, os vestibulandos, estão naquele calor do momento. O que teve de relevante no primeiro semestre?
teve muitas coisas relevantes, né? Uma pessoa que foi tomar água e daí bebeu o microfone numa CPI por aí, né? Então, tipo, acho que a gente tem que analisar essas coisas. Mas eu acho que hoje o que tá pegando muito é essa questão da regularização das apostas, porque, não sei se vocês sabem, mas o valor que as pessoas recebem e que elas pagavam em supermercado, está sendo hoje destinado para apostas. Então, se você vê hoje, antes uma pessoa que comprava, sei lá, R$500 por mês no mercado, hoje está comprando 400 porque está alocando 100 para aposta. Então, isso é um problema social muito já grave. vamos falar disso aqui. Os riscos de jogos de azar. Esse ano foi... Tigrinho. Explodiu. Talvez evitar falar nomes por causa de processo. Talvez eu coloque um pi da edição disso aqui, mas todo mundo entendeu. Aquele jogo começa com T e termina com INHO. E aí a gente vai falar aqui do primeiro tema que tá aqui, os riscos de jogos de azar. Que nem o Mati falou sobre esse lance do destino do mercado, né? Mas a gente também viu que rolou um lance com o próprio Bolsa Família, né? Sim. E outros tipos de auxílio do governo, que, tipo assim, pô, isso aqui já não me ajuda a pagar as minhas dívidas no dia a dia. Talvez eu consiga dobrar esse valor jogando aqui e tal. E aí a gente vai criando uma espécie de epidemia financeira e social até com essas paradas, né? Vamos lá, dos nossos professores de redação. Sem texto... Motivador? Eu não sei o nome daquele texto que vem antes do tema. Texto Texto motivador. Motivacional. Ou coletâneo. A coletânea, exato, sem coletânea, então, tipo assim, a gente vai ver o que a gente sabe da nossa cabeça de senso comum se a gente fosse argumentar sobre os riscos dos jogos de azar no Brasil aqui, beleza? Cara, que tipo de tese a gente pode pensar de Bom, eu primeiro não aqui? sou professora de redação, mas se eu puder dar o Manda meu bala. palpite. Ano passado assisti uma palestra muito boa com a gerente de marketing da B3, né? Da Bolsa de Valores. E uma coisa muito interessante que ela falou e que eu usaria de argumento num tema de redação sobre jogos de azar é que estamos tendo esse problema no Brasil porque não há conscientização da maior parte das pessoas da diferença entre você apostar num jogo e você fazer um investimento. Então, muitas pessoas realizam essas apostas acreditando que elas estão investindo. E que o mais importante seria, para a gente parar de ter esse problema, conseguir mostrar para as pessoas essa diferença sobre o que realmente é um investimento financeiro, o que é você investir em ações, na bolsa mesmo, e o que é você jogar num jogo de azar. E que são coisas muito diferentes. Então, talvez, se eu fosse abordar esse tema hoje, eu argumentaria alguma coisa mais nesse sentido e colocaria como proposta de intervenção para o Enem algo voltado para essa conscientização. Educação financeira, um negócio assim. Exato. Interessante. Os contra-argumentos vêm depois, vamos falar das teses. Acho que se eu pegasse um tema como esse em relação a jogos de azar, eu acho que, primeiro, tem vários aspectos que a gente pode trabalhar com uma argumentação, mas eu sempre gosto de trabalhar, especialmente com meus alunos, o que o Vanderlei Mediato, ele escreve no livro A Fórmula do Texto, hoje ele é professor, se eu não me engano, da UFMG, que são os tipos de causas. Então, existem causas que são superficiais, causas finais e causas profundas. Essas causas superficiais ou imediatas, como ele chama, são causas que a gente consegue enxergar na realidade de forma muito fácil. Pensando em jogos de azar, um possível argumento. Uma omissão do Estado. O Estado, ele não está preocupado em efetivamente tratar desses jogos de apostas, em regulamentar, em olhar para esse lado. Mas houve uma CPI, vou tomar cuidado com os nomes, tá? Mas nessa CPI, no final, teve político tirando foto com um julgado. Será que o Estado realmente está sendo presente nesse assunto, realmente se importa, ou é só uma fachada? É uma causa que a gente consegue, inclusive, ver pela televisão, literalmente. Uma causa profunda que eu citaria, provavelmente, eu trabalharia essa questão que existe muito no Brasil, mas que ele chega de forma muito corrompida, que é essa questão do empreendedor de si mesmo. E aí entra no que a Bia está falando, essa confusão entre o investimento e a aposta que você faz. Só que qual que é o problema? Se a gente não entende essa diferença, porque o investimento geralmente é você tirar do que você recebe, uma parcela para guardar. Você perde no jogo de aposta.
de modo geral. Senão tava chovendo milionário aqui no Brasil já. Então, o jogo de aposta, ele trabalha, um outro possível argumento, a alienação, trazendo essa perspectiva de eu preciso empreender e eu preciso ficar rico. Porque no Brasil, com o trabalho, via de regra, a gente está vivendo quase uma sociedade estamental, a gente não consegue evoluir, e aí o filho dessa pessoa não tem acesso à educação, e a gente começa a criar uma escalada de possíveis argumentos que se ligam nesse primeiro fato. Eu não consigo entender a diferença entre investir e eu não consigo entender a diferença entre despesa básica, porque eu não tenho uma educação financeira e eu não tive a oportunidade para tal. Será que meu filho está tendo? Também não. Acho que assim, quando a gente fala da tese, acho que entra muito naquilo que o pessoal já falou, mas é pensar, tipo, o que leva a pessoa a, então, hoje usar o jogo de azar como o resolvedor de todos os problemas, sabe? Acho que o que mais me preocupa quando a gente fala desse tema é porque é algo muito também já falado. Tipo, se você pegar, tem músicas que falam, solta a carta, né, tigrinho, não sei o quê, né, vou jogar no tigrinho. Eu tô falando... repertório. Mas é um repertório muito fácil, que todo mundo pensa. E daí, por ser algo que todo mundo pensa, ele perde o seu valor também. Tem um outro detalhe dentro de repertório. Porque daí parece que já vem um texto pronto e tudo mais. Mas enfim. Eu acho que pra gente poder definir uma tese, a gente precisa primeiro se posicionar no seguinte sentido. Eu sou a favor do uso de jogos de azar ou não, sabe? Eu acho que isso é benéfico. Acho que pensar justamente nesse sentido. Eu não sou a favor. Então, você contra dentro do meu texto no sentido de jogos de azar. E eu vou ser contra por quê? E daí é onde você começa a já direcionar a sua argumentação. Então, eu sou... É preocupante o uso de jogos de azar no sentido de gerenciamento financeiro das famílias brasileiras, porque gera uma falsa expectativa de lucratividade. Porque... hoje, por que muita gente aposta, né, nessas plataformas? Porque foi popularizado como a questão de salvação. Então, eu não tenho hoje dinheiro para pagar meu gás, então eu vou tentar pegar aquele R$1 que eu tenho para transformar em 60 e comprar meu botijão de gás. Esse eu já não vou comprar o gás de qualquer jeito, né? Eu já não tenho, mas se eu receber, é um lucro, sabe? É algo positivo. Uhum. Então... acho que é começar a partir disso, tipo, definir o seu posicionamento e daí depois você pensa, né, em repertório, argumentação e tudo mais, mas é você se colocar naquele lugar, você leu aqueles textos e tudo mais e fala assim, pô, o que eu acho sobre isso? E daí o bom da tese é isso, você responde, eu acho que, tananana, esse tananana é a sua tese. Então eu acho que jogos de azar é algo maléfico para a sociedade brasileira. Esse seu... é algo maléfico para a sociedade brasileira, vai ser só tese que você vai usar no texto. Então é muito mais fácil a gente criar uma tese do que muitas vezes é colocado, porque tem gente que fala, não, precisa pensar numa tese, você tem que pensar, não, responde, eu acho que, elimina o eu acho que, você tem sua tese. E algo muito interessante que o Matheus fala sobre essa questão do ponto de vista, do tananã, do eu acho que. E aí, um detalhezinho, né? Se a gente pensa, por exemplo, a gente está fazendo sem coletânea, mas se a coletânea ela trabalha dentro dela uma perspectiva de que não é benéfico, não é muito legal que você fale no seu texto o contrário, tá? A coletânea ela é um norteador do ponto de vista. Então, eu acho que as plataformas de jogos são benéficas. E aí, as coletâneas inteiras trabalhando na maleficidade, não vai rolar. Porque a gente está falando de problemas da sociedade brasileira, né? Exato. E você concordar Exato. com o problema da sociedade Exato. também é um negócio meio complicado. Eu acho que eu não tentaria ir por esse lado de educação financeira, sabe? Porque quando a gente fala de investimento, tipo assim, quando a gente está falando da educação financeira em si, certo? Que vou começar a investir, vou estudar sobre investimento. Uma das primeiras coisas que a gente aprende nesse tipo de situação é que, tipo assim, investimento com retorno alto a curto prazo não existe. Isso, tipo, boa parte das vezes é aposta mesmo. É você ir numa casa de poker, entendeu? Ou é você ir num jogos de aposta online. E eu acho que eu não iria por esse lado. Apesar de eu ter achado uma perspectiva muito boa, porque eu não pensei nisso antes, eu acho que eu tentaria ir numa coisa mais causa raiz. Por exemplo, beleza, mas por que a minha sociedade sente a necessidade de apostar esse dinheiro que ela não tem para tentar ganhar alguma coisa? É porque as coisas estão caras. É porque eu não tô tendo Perfeito. acesso a isso ou aquilo. Então, tipo assim, beleza. Então, o meu foco deveria ser melhorar a qualidade de vida da minha população, eu como, sei lá, Estado, melhorar a qualidade de vida da minha população para que ela não precise recorrer a esses meios, certo? E aí, do ponto de vista de alguém
se formando em computação, né? A gente vai para a parte de legislação mesmo, desses aplicativos. Eu acho que uma solução muito boa para eles, para que eles até deixem de existir, é dizer assim, não, quer atuar no Brasil, beleza, mas open source. A gente vai ver o teu código. A gente, o Estado, não. Todo mundo que joga vai poder ver o teu código e ver se tu tá beneficiando ou sendo malicioso na maneira com que a aleatoriedade do teu jogo funciona. Não tem uma casa de aposta digital que sobrevive fica. essa aí. Não tem uma. Então pronto. Ah, tá alegando que é aleatório? Tudo bem. Então, mostra. Ou alega que não é aleatório. Galera, se cair, a melhor proposta de intervenção já tá feita pelo cursinho da EAT, tá? Tá pronta já. Eu só vou colocar um risco de seguir nessa linha de educação financeira, porque você pode tangenciar o tema. Então, você começa a falar tanto de educação financeira que você não falou de apostas. Não, acho que a ideia da educação financeira seria ser mais uma proposta de intervenção e não trabalhar na argumentação em si. Mas é que quando você já coloca na sua tese um dos motivos, né, a educação financeira, a chance de você viciar a sua escrita para depois você só falar disso é muito alta. Uhum. E daí aonde que também é um tema muito arriscado, porque você começar a falar de plataforma de apostas online e tudo mais, e esse impacto social, você começa a pensar em vários porquês, em vários temas que estão correlacionados. E se você não tem uma linha de pensamento muito certeira, muito bem estruturada, para você tangenciar o tema é muito fácil. Uhum. Então, ao mesmo tempo que é um tema muito contemporâneo, ele é um tema muito difícil de você ter uma escrita coerente. Porque são vários fatores sociais envolvidos, são várias possibilidades de uma proposta de intervenção, e que arrisca o candidato para ele não deixar de falar de apostas. Porque se você começa a pensar em educação financeira, você já vai para investimentos. Uma coisa que eu acho que é fácil tangenciar nesse tema é falar mais sobre o problema de influenciadores em relação a esse tema do que o tema em si de jogos. Também. Eu acho que esse é um dos assuntos que, tipo assim, esse é um das coisas que passou pela minha cabeça, sabe? E que talvez, dependendo de como eu desenvolvesse esse tipo de argumento, esse tipo de tese, eu pudesse tangenciar isso também, né? Tipo assim, eu fico pensando sobre a legislação para o tipo de propaganda que isso tem, porque antes a gente sempre teve casas de apostas digitais, mas as propagandas delas ficavam em sites obscuros na internet, sites adultos, sites, sei lá, sites que a população, era mais restrito. Era mais restrito, hoje exatamente. Na camiseta do time que você torce. Hoje em dia tá na camiseta do time que você torce. Hoje em dia o Galvão Bueno tá fazendo propaganda. Sim. Hoje em dia, tipo assim, a sua influenciadora favorita tá te ensinando como, sei lá, quintuplicar a sua renda, exato, tá ligado? Tipo, com uma conta modificada e esse tipo de coisa. E um remédio, galera, pensando em organização textual, para tudo isso que a gente tá falando, se a gente escolhe esse argumento a risco de tangência, se a gente pensa por esse lado, é mais fácil, vocês fazerem projeto de texto. Gente, nenhuma redação dá uma psicografia que você fecha o olho e vai escrevendo. Não é assim que funciona. O que a gente precisa fazer? Projetar o nosso texto. A gente projeta o nosso texto. Na introdução eu vou trabalhar esse contexto inicial, esse meu repertório, depois eu vou fazer essa produtividade, depois eu vou apresentar o tema e vou escolher ali meu ponto de vista. Fiz o eu acho que, divido ali, no primeiro parágrafo vou falar desse aspecto, no segundo vou falar desse outro. Esses aspectos são coerentes, você já está vendo antes. Se você já tivesse começado a escrever a redação do nada, provavelmente no meio está... falei de educação financeira só e esqueci do jogo de azar. E aí dentro do seu projeto de texto, você está lá estruturando, no desenvolvimento. Nessa parte aqui do meu desenvolvimento, retoma o tema, não esquece, retoma o tema. Sempre é possível retomar tema, inclusive o ponto de vista, que é essa introdução que o Matheus falou. Como é que a gente faz isso? Pelos nossos marcadores argumentativos. Eu acho muito... desculpa. Não, pode falar. Acho muito interessante isso que o Ismael trouxe, que é uma coisa que eu ia trazer para perguntar para vocês e comentar depois no podcast, mas já que foi trazido agora, podemos falar. Uhum. Que eu vejo muitos alunos aqui do cursinho, enfim, eu mesmo quando eu estava no ensino médio, falando, mas não dá tempo de eu escrever meu texto e passar limpo depois. Gente, não existe isso de passar limpo o texto da redação, não existe. Você vai ter, no máximo, uns 40 minutos para pensar essa redação. Por isso que é tão importante o projeto de texto. Eu só comecei a ficar boa em redação quando eu entendi projeto de texto. Então, igual já foi trazido aqui, redação Enem. Você sabe que na introdução você vai ter tema e tese.
para colocar. E aí você tem que citar A1 e A2, argumento 1 e argumento 2. Então, pode ser tanto causa 1 e causa 2, ou causa e consequência, modelo que você quiser trabalhar. E você vai estruturar seu texto, você vai escrever em tópicos ou colocar frases, já coloca qual repertório você vai querer usar em cada um, porque ele tem que estar muito bem planejado. Você faz esse seu projeto de texto, é a parte que, na verdade, mais dá trabalho. E aí você não vai ter que passar um texto limpo depois, quando você estiver fazendo a sua prova. Você vai pegar os tópicos que você anotou, a sua organização, o seu projeto e vai estruturar ele com palavras. Mas, pelo amor de Deus, não façam isso de escrever o texto inteiro no rascunho e depois querer passar ele a limpo, porque não vai dar tempo. Era isso que eu ia perguntar. Era exatamente isso. Era exatamente isso. Quando a gente pensa em redação do Enem, a gente não esquece, né? Na verdade, a gente é muito lembrado. A gente tem 90 questões para fazer ainda. E são questões com textos não só enormes, como, em grande parte, difíceis de se entender. Vai pegar um texto do Durkheim para você ler. É um texto que, se você tá sozinho em casa, tomando um café, você vai olhar e falar assim... E aí, né? Um texto já cai, o texto do Kant. Até o Clóvis de Barros Filho, você tá de novo, falou que é difícil de ler. E quem somos nós, meros mortais? Então, são textos difíceis, são questões que são difíceis. Isso fica muito famoso todo ano. Os cursinhos, maiores cursinhos do Brasil, tentam apostar no gabarito de linguagens. Teve um ano que teve uma diferença de 16 pontos. São questões que são muito difíceis. E aí, o TRI fica uma loucura de linguagens. 820, a prova é um TRI bem diferenciado. E aí a gente pensa numa redação que, se a gente for fazer uma conta mesmo, a gente vai ter de 1 hora a 1h30 no máximo. É um tempo muito curto. Para quem escreve devagar, realmente apostar num projeto de texto que seja mais estruturado, que você tenha controle sobre ele e depois fazer direto. Eu mesmo era diferente. Eu conseguia fazer uma redação do Enem em 30 minutos, porque eu achava um saco. Então eu já sabia fazer projeto de texto, jogava pro texto, ótimo, acabou, terminava a prova e ia para casa jantar. Na FUVEST isso não existe, tá? Na FUVEST vai ter primeiro com um tempo maior, pelo menos 1h30, e aí dá tempo de fazer um rascunho, dá tempo de planejar, e aí é um texto menos arriscado. No Enem, infelizmente, pelo tempo que a prova nos fornece, e as questões malucas de linguagens e humanas, a gente tem que apostar num texto que é mais rápido e prático. Como é que a gente faz isso? Um projeto de texto bem estruturado. Eu concordo e discordo de vocês, tá? E porque, assim, o Enem, ele te dá o tempo de você fazer rascunho e passar limpo. O rascunho, ele é mais demorado do que você passar limpo. E eu vou te explicar o porquê. O que você faz a primeira coisa que você chega no Enem? Você não vai escrever sua redação. E o processo de conscientização e de lembrança da sua mente, ele é um processo demorado. Então, você chegou, você entrou no Enem, te entregaram a prova, você tá lá já com as suas coisas todas colocadinhas, bonitinho e tal. Você vai abrir no meio da sua prova, que a redação fica no meio da prova, é a divisa entre linguagens e humanas. Você vai ler toda aquela parte que vai mostrar para você qual que é o tema da redação. Primeira coisa que você vai fazer, colocar seu ponto de vista. Você leu os textos motivadores, você escreveu o seu ponto de vista. Esquece a redação. Você não vai fazer a redação naquele momento. E daí, por que dá tempo de você fazer? Você não perde tempo lendo questão no Enem, gente. A maior mentira que ensinam os alunos é: leiam as questões. Pra quê? Tem texto que você não precisa ler. Você vai ler o comando da questão que vai falar: o contratualismo de Durkheim era tal coisa. Você já sabe o que é o contratualismo de Durkheim, você não precisa ler o texto. Você já vai direto para as alternativas. Não precisa. Não, eu concordo, mas eu só discordo, passar, mas agora eu comento. Eu só não discordo. Mas enfim, deixa eu terminar. Depois disso, ele respondeu todas as questões que você identificou como fácil, começa a rascunhar suas ideias. E daí o rascunhar suas ideias não é que você vai pegar e já escrever introdução, desenvolvimento, conclusão, não. Você vai colocar coisas que vão te nortear daquilo que você acredita que é a estrutura mais correta dentro do seu texto. Lê de novo a prova, fez todas as questões lá que você considerou médio, que você já sabia fazer, tudo mais. Escreve seu rascunho. Vai dar tempo de você fazer tudo isso. Terminou de responder, daí você passa limpo. Por quê? O maior erro das pessoas é não ler o seu texto. E daí você vai escrever a redação final sem você ter lido uma prévia antes. Qual que é a vantagem de você fazer o rascunho? Provavelmente você escreveu alguma ideia a mais que você consegue cortar na sua redação final. Você repetiu muita palavra porque você está correndo. E quando você lê de novo, você consegue cortar a repetição. Você consegue deixar a estrutura mais enxuta. E você consegue passar uma ideia mais clara. Mas eu não posso ler assim que eu terminei de escrever, né? Eu ia falar disso agora. Não. Geralmente eu recomendo que, inclusive, vá no banheiro, dê uma volta. Aí eu tipo, tem até umas coisas que eu queria perguntar pra vocês sobre isso. Uhum. Porque eu tinha um lance assim, tipo assim, me ensinaram, não, você vai escrever... Se você vai fazer a redação, faz ela, sei lá, ou no começo da prova ou no meio,
e você vai passar limpo, tipo, perto do final, final. quando você esquecer das coisas que você escreveu pra você ler e conseguir ajeitar. Sim. Porque senão vai estar fixo na sua cabeça. Outra coisa que me falaram também que era interessante começar a pensar, não no meu ponto de vista, mas nos meus argumentos e o conteúdo que eu ia colocar no texto depois de fazer a prova de português, porque por muitas vezes em anos tem várias questões na prova de português que tratam sobre o tema da redação. Eu não sei o quão verdade estatisticamente é isso, mas foi o que foi me falado diversas vezes, Existe. então é algo que eu acreditei, Não é regra, mas né, quando eu fiz. existe. Eu acho que teve uma das redações que eu fiz que era sobre violência contra a mulher, se eu não me engano, e aí tinham vários textos de violência contra a mulher na prova de português naquele ano, sabe? Sim. Vou organizar minha resposta aqui e falar do confronto de ideias aqui, gente. Mas vamos lá. Primeiramente, em relação a essa questão mais das questões. Matheus está certo e errado, no sentido de que realmente existem questões que você não precisa ler o texto. Por isso que qual que é a primeira coisa que a gente faz ao resolver uma questão do Enem? Ler o Em comando. específico, Ler a leia o pergunta. comando. E aí, inclusive, depois que você lê o comando, você lê o quê? O que a gente chama de perigrafia do texto, que é a periferia do texto. Lê o título, lê a fonte. Poxa, se o texto está falando, se o comando está falando de contratualismo e a fonte é Locke, vai ter uma letra A que vai ser de Rousseau, vai ter uma letra D que vai ser de Hobbes. Qual que você tem que marcar? A de Locke, sem ler o texto. Tudo certo. Agora, algumas questões, por exemplo, todo ano vai cair. Vou agir como profeta aqui. O comando vai ser o seguinte. Relacione, ou melhor, destaque qual é o efeito de sentido causado pelos aspectos visuais e verbais do texto. E aí você tem que marcar a única alternativa, e vai ter uma alternativa que vai falar só do visual, vai ter uma alternativa que vai falar só do verbal. Você tem que marcar a única alternativa que relaciona em relação ao texto E a as figura. duas coisas. Nesse tipo de questão, exato, nesse tipo de questão é bom que você tenha lido o texto, tá? Mas o Matheus está certo. Tem questão Eu não falei pra não ler todas as perguntas. Eu falei, você lê o comando, você sabe do que é, você você responde. responde. Mas isso é um lance na prova de exatas também. Mas eu vou passar um pano para os alunos, gente. Tem aquele aluno inseguro que ele vai ler só a pergunta, vai ter certeza da resposta, vai pensar, mas e se eu deixei passar alguma coisa? E nunca mude a resposta, pelo amor Daí, de Deus. ele não vai responder na hora. Se você tá em dúvida, o que você faz? Você deixa lá Interrogação? marcado qual das duas você tá em dúvida e você não perde tempo. Porque é Não tudo lê uma de questão. novo, vai pra próxima. Vai Exatamente. pra Exato. próxima. Porque senão você vai ficar 180 questões, né? Os 2 dias do Enem. Você vai ficar em dúvida em 150. Você vai passar uma eternidade fazendo a prova. Não Certo. para. É um lance que eu sempre falo pros meus alunos, a importância de ler o comando da questão primeiro. Porque, cara, eu dou aula de exatas. Eu não sou iludido de pensar que mais da metade da sala é boa em exatas, certo? Tipo assim, isso... Eu dou aula desde 2020, na EASH, eu acho que desde 2021. Não, desde 2019 eu dou aula. E nunca me ocorreu de ter uma turma que a maioria da galera, tipo, É de exatas. gostava. Não era nem de exatas, gostava de exatas. Não era nem ser bom, era tipo assim, meu Deus, eu curto isso aqui, apesar de eu não entender ou não saber fazer. Entendeu? Tipo assim, a maioria detesta, a maioria vê com os maus olhos, mas é isso. Você teve o ano todinho pra estudar e pra se conhecer. Sim. Você sabe os conteúdos que você domina e que você não domina. Tipo assim, tipo um dos seus trabalhos como aluno estudando é ter esse autoconhecimento. E tipo, você tá numa prova de exatas, você lê o comando, certo? Você leu as alternativas. Tipo assim, você consegue identificar, na maioria das questões, sobre o que é que ele está falando. Isso não só em matemática, não só em física, mas em química, em biologia, e eu acho que em todas as disciplinas tem alguma coisa nessa vibe. Sim. Cara, se é alguma coisa que eu não sei, pula. Tipo, tu não vai perder tempo. Primeiro, já é beirando o impossível fazer todas as questões da prova. Tipo assim, fazer, não tô falando nem de acertar, mas de fazer todas as questões da prova. Já é beirando o impossível, assim. E, tipo, tu vai perder tempo lendo uma questão que tu já sabe que tu talvez não vá conseguir resolver, pô, lê ela depois. Foca em... Tem aquele lance de, as questões fáceis primeiro, depois as médias, depois as difíceis. Eu ainda coloco um tipo de questão antes das fáceis, que é a que você sabe fazer. Exato. E rápido, Mas você isso, nem é rápido ainda. mas isso é Cara, arriscado. viu um log, pula. Mas isso é arriscado. Porque às vezes a questão que você sabe fazer é uma questão difícil, que eles vão Exato. considerar depois. Não, mas Então, aí se sabe você fazer sabe rápido. fazer, você sabe dizer se a questão é fácil ou difícil. E aí, o autoconhecimento ali. Entendeu? Agora, se você não sabe de jeito nenhum, nem pula. importa se a questão é fácil ou difícil, entendeu? Essa questão que ele fala do autoconhecimento é muito legal, porque é algo que eu trabalho bastante nas aulas de redação. Se, por exemplo, você está fazendo a prova do Enem, fazendo simulados ao longo do ano, e aí você faz o rascunho, faz tudo, em 1h ali, 15, no limite ali, 1h, você está fazendo, você está tirando 960. Você ouviu o nosso podcast, a Bia falou, eu falei, dá para fazer sem rascunho, faz o projeto, foi lá e tirou 800. Esqueça o que a gente falou. Tem que ser o que funciona para você.
consigo fazer... já ouvi muito isso. Você já deve ter ouvido também. Faz o rascunho, na hora de passar pro texto final, muda o texto inteiro. Nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso também. E se eu escutar, eu falo, cara, você tá falando uma groselha do tamanho do mundo. Já ouvi muito do aluno que faz o rascunho Muda na hora o de texto mudar, Não. de passar limpo, ele começa a mudar o texto. Não faça. Ou então vamos primeiro fazer uma terapia redacional pra você manter seu texto. Chama a gente aqui no direct do cursinho. Vamos fazer gente faz um trabalho, você. um coach da redação pra você não mudar o texto. Terapia Mas de forma- redacional. Terapia redacional. Café com escritas, né? Café. Porque, gente, não vai dar bom isso daí, não. O café com o Então, teu professor de redação. faça em primeiro lugar o que funciona pra você. Agora, se não tá funcionando, a gente pode trabalhar outras alternativas, gente. Mas de preferência tem um projeto de texto, gente. Não, o projeto de texto é obrigatório, tá? Esse aí eu não tiro a mão. E vamos passar pro próximo. A gente vai ficar 3 horas de Só podcast. falando de jogos de azar, mas que bom, mano. Então, tipo assim, tem um dos tópicos que até a galera colocou aqui que eu achei, super interessante, fiquei super interessado dado o que vocês falaram. Se a gente vai falando de Enem, que nem vocês falaram, a prova é feita no primeiro semestre. Então, por exemplo, um tema que ficou super polêmico nesse semestre foi o lance da adultização das crianças, o vídeo do Felca e tal, né, Não vai sobre ser as crianças na rede. utilizado. Então, não tem como ser utilizado, certo? Na redação do Enem. Tipo, é um negócio que é polêmico agora. Mas, que nem o Ismael falou, a VUNESP gosta de polêmica, né? Gosta de polêmica. Essa é uma polêmica interessante, que não polêmica- toca em política também, que não... Quer Mas dizer, geralmente- toca em política pública, mas não toca em política, tipo, Sim. sei lá, prisão de um ex-presidente. Mas eu acho muito improvável que isso caia, porque uns anos atrás já teve da questão de publicidade infantil. Infantil no Enem. E daí são coisas muito relacionadas ali, sabe? Entendi. Então daí talvez não... Tô falando talvez porque, né, a gente nunca sabe quem tá ali avaliando. Mas é muito improvável que isso aconteça. Porque também os vestibulares, né, estão em reta final de preparação. É uma questão que ela é polêmica, mas daí é uma questão mais filosófica. A adultização é uma questão mais social. Não entra numa questão mais filosófica, de você entender o conhecimento. Porque o que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando de vestibular? Ao contrário do Enem, que ele está formando cidadão, a universidade ele vai formar cientistas e pesquisadores. Então, eles sempre vão trazer temas para entender se você vai conseguir se dar bem como um pesquisador. O método científico é muito utilizado aqui. Muito Por isso que a interessante VUNESP essa em perspectiva. 2023 coloca o tema: o carro é o novo cigarro? Isso aí é tese de doutorado. É uma relação que é uma relação extremamente Muito filosófica. interessante. Sim. Muito interessante. Então, ó, pessoal, em parte de atualidades de adultização, precisa ver só o vídeo do Felca e fica tranquilo. Sem terapia nessa, tá? Cara, tem um aqui que eu pessoalmente gostaria de falar, né? Eita. Exato. Tipo assim, eu como Inteligência artificial. um CLT um tempo... Não, vai ter essa parte. Mas Não é ainda? eu queria passar aqui eu com um CLT. o Matheus também com CLT. 6 por 1. Então, 6-1. Exatamente. 7-1. Tamo- Carga horária de trabalho, qualidade de vida, escala 6x1 e pejotização. E a gente pode trazer também a parte da gasificação do trabalho, que é o lance dos trabalhos de aplicativo, como Uber, iFood e tal. Pô, essa aqui, tipo assim, não tem uma frase tema, né? Mas aqui tem um conjunto de coisas que podem ser São vários temas. assuntos. Né, são vários assuntos diferentes. Eu acho que a escala 6x1 foi um negócio que ficou polêmico no primeiro semestre, tá ligado? E até agora tá sendo pauta, tá sendo debatida. Então, tipo assim, pô, é uma parada interessante aí. Mas Uma daí rotina eu, de trabalho exaustiva, né? eu já É. pego e aposto mais na FUVEST. Eu Porque também. qual que é o sentido do trabalho? Só que a gente tem formação profissional e sujeito multitarefa, né? Perto aí. Verdade. Então Mas eu não sei, porque Mas assim, a FUVEST, a eu gente... bati aqui, né? Mas enfim. Eu pensaria nisso porque hoje, o que a gente dá de sentido no trabalho? A nossa geração é uma geração que vê o trabalho diferente. Você perguntar pro seu pai, né, pros pais de vocês que estão assistindo, quanto mais você trabalha, mais sucesso você tem na geração passada. A nossa geração já vê o contrário. Quanto menos eu trabalho, Mais qualidade de vida mais eu tenho. qualidade de vida eu tenho, mais sucesso eu tenho. Então, eu acho que esses opostos de geração, e a gente vê muito na USP, o pessoal agora pesquisando a relação da Gen Z, né, com o trabalho, dos millennials e tudo mais. Então, ele é um tema filosófico. Porque você está trabalhando naquilo que o indivíduo acredita que hoje é o trabalho. Então, hoje a gente tem uma uberização que está acontecendo, a gente tem a precarização dos modelos de trabalho, a gente tem o neoliberalismo.
né, cada vez mais crescendo, falando, não, porque você é o dono da sua própria vida, você consegue ser seu empresário, papapá, pipipi. Self-made man, o né? que se faz, é muito presente hoje. E tipo, entra muito numa questão mais filosófica do que social. Tipo, claro, né, você tem uma problemática social muito grande, o Enem poderia muito bem cobrar isso, mas se... Que tipo de frase o Enem poderia trazer para tentar cobrar esse tipo de coisa? Vocês conseguem pensar em alguma Dá coisa para desse tipo? pensar em, por exemplo, caminho para a implantação de uma rotina de trabalho mais saudável no Brasil. Caminhos para isso. É uma possibilidade, pensar num trabalho mais saudável, num trabalho mais... E aí um texto de apoio, inclusive, que trabalhe a geração Z. Enquanto na FUVEST seria trabalhador... vamos pensar, por exemplo, em o trabalhador na contemporaneidade. 2 pontos. Empreendedor ou algum outro polo. Explorado. Ou explorado, perfeito. Ou escravo. Ou escravo, empreendedor ou escravo. Dá pra pensar nessa... E aí, VUNESP também, entre a escravidão e a liberdade. E a liberdade, dá pra pensar nisso Caralho, na Pô, VUNESP também. Eu vou citar, então, pra gente, assim, não necessariamente passar rápido esse tema, né? Mas eu acho que das pessoas atualmente que estão comentando bastante sobre esse tema aqui, e que fala muito bem sobre o tema de escala de trabalho, essas coisas, que eu tenho consumido bastante conteúdo ultimamente, tem sido... Porra, calma. O professor, ele deu entrevista no Podpah semana passada. Professor Jones Manuel, certo? Uhum. Tipo assim, pô, ele fala sobre um monte de coisa, né? Sim. O cara é muito bom. bravo, o cara é Muito muito bom. bravo. Mas assim, sobre essa parte de trabalho, escala de trabalho, a piora da qualidade de trabalho e tipo assim, a piora dos movimentos sociais do trabalhador, cara, ele domina, ele escreve sobre o assunto e ele fala com perfeição. Então, tipo assim, dá pra puxar argumentos e dados muito grandes só de, tipo, ouvir esse cara falando, Sim. sabe? Então, tipo assim, é bem interessante. O Ricardo Antunes também é uma pessoa excelente para você estudar sobre esse tema. Ricardo Antunes, né? Ricardo Antunes. E os clássicos, gente, saber o conceito de neoliberalismo, o conceito de uberização do trabalho, pejotização, para esse aspecto que a gente está trabalhando, é muito importante que você tenha esses conceitos em mente. Pô, e, de novo, conceitos de cidadania, né? Tipo assim, Isso. quem convive, quem tem parente que trabalha no Uber, no iFood, tipo assim, pô, é meio que esse conceito, ele tá internalizado no dia a dia. Mas eu acho que é bom saber escrever sobre esse conceito, não só viver ele, né? E eu acho que é um questionamento também, né? Quem hoje no Brasil vive na escala 6x1? Você não vai pegar um alto executivo numa escala 6x1. Você pega trabalhos manuais, trabalhos braçais, terceiro setor, cada vez mais ali dentro dessa realidade, né? Então, também é um problema social porque está em níveis diferentes. Sim. E falando da escala 6x1, uma das coisas que o pessoal mais usa para argumentar contra a quebra desse tipo de escala seria o quanto vai afetar o microempresário, né? E aí, tipo, é um dado que até o próprio... Não é ele que fez essa pesquisa, mas que ele popularizou isso, né? O Jones fala que, tipo assim, quando você vai pegar todos os microempresários, não é, tipo assim, a maioria, mas na base de 80% a 90% deles, tipo, só tem um funcionário, que é ele mesmo. Os microempresários brasileiros, eles não são microempresários. Né? Interessante. Eles não têm funcionários, né? Então, tipo assim, não é o tipo de coisa que vai quebrar esses caras. Sim. Eles vão continuar trabalhando, porque eles são trabalhadores, sabe? Uhum. Pô, interessante. Bom saber que esse tipo de tema consegue ser levado pra uma parte bem mais filosófica. Sim. Inclusive tem um tema, galera, é uma informação bombástica. Tem um tema, um tipo de tema, que nunca caiu no Enem até hoje. E é sempre a aposta. Manda. Meio ambiente. Ó, planos de emergências e desastres naturais. Nunca caiu. Não tem. E aí a aposta de todo ano é sempre essa. Porque uma hora vai cair, galera. É aquela câmera que tá filmando. Uma hora vai cair meio ambiente, gente. E assim, a gente tá passando por um momento, por exemplo, em que o clima de São Paulo é instável. Nunca... E assim, eu não sou daqui, tá? Mas o que me falam é que, só deixando bem claro que não é meu lugar de fala, mas que o que eu vejo com os paulistanos aqui é que nunca foi tão frio. Ou pelo menos por um grande período de tempo. Ou nunca foi tão Frio? quente também. Só faz calor nessa cidade, pelo amor de E Deus. pensando na minha cidade natal, Goiânia nunca foi tão fria e está sobrevivível estar lá, sabe? E sempre foi
Com perdão Cara, da palavra, é sério. uma minha cidade, hein? Isso é muito louco. Não, mas eu eu não acho sou que- daqui. O primeiro inverno que eu passei em São Paulo, eu, tipo assim, pô, tive que comprar uma ruma de roupa porque eu não Mesma tava coisa. aguentando e tal, não sei o quê. E aí, no ano passado e no ano retrasado, eu não usei nenhuma roupa de frio. Tipo assim, a primeira vez que eu usei, nos últimos anos que eu usei roupa de frio foi esse ano. Esse ano. Muito estranho. Ano passado, ano retrasado, fez muito calor. Muito calor. Não, eu acho que outra coisa que a gente tem que pensar é que esse ano tem a COP30 no Brasil. Exato. E isso não é do segundo semestre. Teve até aquela questão dos hotéis, vocês viram isso? Sim. Que é elevaram o preço demais dos hotéis porque a Copa ia acontecer lá. Não, daí tem outros problemas sociais que também acontecem. A cidade não estava preparada para receber a COP30. Né? Daí agora eles estão colocando patinete elétrico, né, para falar que é uma cidade muito moderna. O que as pessoas estão fazendo com os patinetes elétricos? Elas pegam e vendem no ferro velho, tipo, desmontam, pegam as peças e vendem porque aquilo se torna algo para sustentar a casa. Sim. Ou então, daí é um problema que eu escutei, inclusive um professor reclamando. As pessoas estão usando o patinete para fazer entrega de aplicativo. Falei, qual que é o Caraca. problema? Pois é. Né, tipo, em vez das pessoas então comprarem uma moto, comprarem, né, uma mobilete, alguma coisa, elas pegam o patinete e aquilo é o meio de trabalho delas. E nem remexe a comida, né? Porque é mais lento também. Oi? A comida nem chega remexida também, porque é mais lento. É, 20 km por hora só o máximo daqui. Chega a comida... Não é- nem Vai- chega vai chegar- também, né? vai Vai chegar chegar fria. fria. É. Mas aí você pede um açaí, mas aí você pede... Mas derrete aí. Não, mas lá chega quente, né? Porque é muito calor lá em Belém. Mas enfim, né? Então acho que tem vários problemas ambientais que ali, né? A gente está numa região amazônica também, que envolve o desmatamento da Amazônia, que pegou e aumentou esse ano. Então a gente tem que pensar todas as questões, né? É a primeira vez que o Brasil... As chuvas no sul. A gente tem uma... Enchente, é verdade. o Sudeste cada vez mais quente, tipo, desmatamento no Cerrado, a gente teve as queimadas. Então, acho que tem muita coisa acontecendo ambientalmente, que às vezes a gente pensa e fala, só vai cair isso em biologia, né? E Geografia. repito, geografia. o Enem nunca colocou um tema de meio ambiente. Em Não, mais eu de- lembro que era uma das apostas desde a época que eu fazia vestibular. Então, É. tipo assim, desde o meu primeiro ano, em 2015, assim, o pessoal já falava, mano... Ah, falta de Sustentabilidade. água, vai cair. Teve um ano que São Reciclagem, Paulo vai faltou cair. água e tal, e o pessoal O mais apostou pra próximo tema. que teve foi de refugiados ambientais. É, Isso, mas, Mas foi não Filhos em- Ambientais, foi pro Veste, né? Foi Enem. foi Enem. Enem? 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 Fulvestre? foi. Não Unesp? sei. Eu Foi sei que alguma eu fiz coisa? esse tema. Foi pro Dá Veste. um muito tempo Google pra aí, decorar, coloca é nos muito comentários pra Então, gente. perdão. Erro aqui de... Deixa nos comentários. É que nem o Mate falou. Deixa Deixa nos nos comentários. comentários Falou aí. de refugiado ambiental, eu lembrei de algo que ficou muito em voga. A galera criticando, mas é algo que existe, gente, que é o racismo ambiental. Pouca gente fala sobre isso, eu lembro muito de duas tragédias. Uma é Estreito, se eu não me engano, foi no Maranhão. E a outra que aconteceu em Maceió, que... aí, gente, professor de exatas aí, natureza, me ajudem, tá? Biologia forte. Que é quando aquela cidade, ela afunda, porque estavam retirando a mineração de baixo. Então, perdeu o sustento de baixo, a cidade afundou. Mas isso aí mesmo, não tem... Não tem muito Dá, pra dá pra desenvolver mais ainda, É, mas por cima é isso aí. Dá pra usar isso aí na relação. Essa questão, inclusive, que relaciona. E aí pode ser algo que eu nem cobro. Uma relação entre o meio ambiente e... Economia. Economia e urbano. Sim. E aí, todo ano também, né, gente? Eu não vou me estender muito, mas a arquitetura hostil também sempre tá próxima aí de cair, nunca cai, mas pode ser que seja isso que aconteça. Mas, justamente, o que acontece nessas tragédias naturais é que não é o condomínio fechado que desaba sempre, assim. É o quê? A parcela... favela, o morro. Exato, a favela, o morro que tá sendo sempre afetado por esses desastres, que nem sempre são 100% naturais. Daí o racismo ambiental. Pô, posso minerar debaixo do condomínio fechado? Melhor não. Vou minerar onde? Posso minerar? Pá! Foi mal. Vou minerar onde? Vou minerar na onde ninguém vai ligar, ninguém vai conseguir processar. Tanto é que, se eu não me engano, em Maceió, pagaram 75 mil reais para as pessoas. Tipo, isso não paga nem a casa que eles moravam. Pô, isso é muito louco, porque eu ouvi alguém falando, e aí, tipo assim, não é um lugar de fala, um influenciador, né? Mas eu achei essa crítica bem pertinente, que é tipo assim, cara, toda vida que se construiu uma barragem, como foi o caso de Brumadinho, não sei o que, beleza. Ah, não vamos fiscalizar, beleza, não vamos fiscalizar, mas põe um condomínio de luxo ali embaixo, em vez de uma cidade pequena, pra ver se vai desabar, entendeu? Tipo, não vai, entendeu? Tipo, é sempre esses problemas, não só, tipo assim, a gente tem que levar em conta o que causa os problemas, né? Tipo assim, mas quem eles afetam. E, Sim. Tipo assim, Sim. eu acho que esse é o ponto do racismo ambiental que você levantou, né? Tipo assim, eu acho que, tipo assim, de um ponto de vista de sustentabilidade, quando a gente tá falando de tema de redação, a COP, tipo assim, é um negócio que tá planejado há tempos e há tempos para ser no Brasil. Então, eu acho que tem uma chance legal. E se eles forem querer falar na parte de desastres, né? Tipo assim,
ou se você quiser citar desastres, pô, é só o que não falta no Brasil, né? Tipo, a Exatamente. gente teve as enchentes no sul, a gente teve, pô, influenciador ajudando mais que governador nas enchentes, então, tipo assim, pô, dá pra falar e citar muita coisa, se inteirar sobre isso, sabe? Então, tipo, acho que por isso que é importante também, sei lá, ter contato com notícia, jornal, essas paradas. Não tem como você fazer vestibular e você não ler jornal. Acho que todo vestibulando, ele precisa assistir o Jornal Nacional, precisa pegar, ler no G1, ler no RCE, aonde você quiser ler, mas você tem que ler notícia pelo menos uma vez por semana para saber o que está acontecendo. Atualidades é uma coisa que cai muito em vestibular e que vai te dar um norteamento, né? Repertório, para você poder falar de qualquer assunto. Pô, tá assistindo a gente aqui agora? Suponho que você gosta de podcast, certo? Procura um podcast de atualidades, procura um podcast jornalístico, procura um TikTok jornalístico, ou tipo assim, eu não tenho um jornal físico e nem assino nenhum plano digital de jornal, né? Então eu tento seguir o máximo de jornais possíveis, tipo assim, eu acho que eu sigo uns 3 ou 4 internacionais e uns 8 ou 9 nacionais. Desses 8 tem uma boa parte que é do meu estado, então eu gosto de seguir os jornais nordestinos e cearenses ainda pra ficar... Porque, enfim, minha família ainda mora lá, boa parte dos meus amigos, então é interessante saber o que acontece com eles no dia a dia, sem ter que contar com a fofoca. Né? Isso, leia Choquei, mas também leia o G1, tá? É importante. Exatamente. Pô, inclusive, uma recomendação muito boa de jornal, com um senso crítico interessante, eu acho que é Ópera Mundo o nome, e o jornal O Futuro. São 2 jornais muito bons, assim. Pega eles no Instagram, tá? Eles soltam a matéria completa sem precisar pagar no site deles, mas eles sempre têm textos muito bons no Instagram. Então, fica de recomendação aí pra vocês. Pra quem fala que não tem tempo, se eu não me engano, não vou me lembrar o nome, mas eu sei que é organizada pelo Nexo, que é uma extensão que está presente em diversas universidades no Brasil. É um jornalzinho que você assina, ele é totalmente de graça, e aí você recebe um grande resumo que, se você quiser, você pode ler as matérias completas de todas as notícias do dia. E também, pensando em podcasts, tem o assunto, que, se eu não me engano, agora eu vou confundir tudo, não sei se é da Folha ou do G1, e, enfim, todos os jornais do Brasil, os principais pelo menos, eles colocam todo dia um podcast de 5 minutos, 10 minutos, que resume as notícias do dia anterior. Gente, 5, 10 minutos é o quê? Para quem mora em São Paulo, a ida do metrô pra estudar. A ida até a estação de metrô. Exato. Nossa, 5 minutos era meu sonho, morar 5 minutos no metrô. Isso é 10 minutos que eu passo esperando o ônibus. Exato. Às vezes a espera no ponto, a espera pro metrô Exatamente. chegar. Se for domingo, então é 15 minutos pro metrô chegar. Então, tipo, e aí você vai falar, vou passar 1 hora e meia no metrô, escuta nós. E aí no resto do mês, que não tem nós, aí escuta as notícias, entendeu? Escuta nós de novo. Repete, né? Pô, ajuda. Beleza, vou puxar outra aqui. Bia, puxa um. Bom, então vou puxar o que o Matheus já tinha comentado, que a gente estava deixando para depois, mas justamente sobre a questão da inteligência artificial e qual é a falta de ética em usá-la em algumas determinadas situações. Na educação. Como que é essa questão? Gente, eu sou super a favor de inteligência artificial. Eu também. Mas assim, quando a gente pensa em inteligência artificial, eu gosto muito de trabalhar com os alunos os efeitos sociais e educacionais do uso de inteligências artificiais no Brasil. Às vezes eu gosto até de restringir pelas crianças no Brasil. Que aí entra naquele processo que a gente teve, não lembro se foi esse ano, da proibição dos celulares nas escolas. Foi. Proíbe ou não proíbe? E aquela coisa, pensando em ambiente universitário. A gente realmente precisa desenvolver todo um projeto ou a gente só fala ChatGPT, resumo? Não é muito melhor? Você deu o resumo, você aprendeu a aula inteira, olha só que maravilha. Até que ponto isso preserva, inclusive, o trabalho que o autor teve, e aí você só tá lendo. Então, são vários efeitos que a gente tem sociais, educacionais, de uma vida que é cada vez mais acelerada, cada vez mais fútil, supérflua, porque a gente realmente não tem capacidade pro profundo. A gente está acostumado a vídeo de 15 segundos. É um tema amplamente filosófico e amplamente social, problemático. Mas eu acho que, diferente do lance do trabalho, que a gente teve um pouco mais de dificuldade de achar um tema mais Enem, esse é um que a gente consegue formar várias e várias frases problemáticas, tipo, desde do uso da inteligência artificial na educação, como roubo de dados para fazer imagens, para fazer músicas, para fazer textos, para fazer conversação e tal. Então, tipo assim, a gente consegue, lei de segurança de dados, dá para entrar nisso também, porque é algo que não é respeitado quando você está falando de treino de IA, tipo assim, tem esses meus dados, você não pode usar esses meus dados para tais fins. Mas como a legislação não esperava
com a inteligência artificial é tipo assim, não, eu não tô replicando os seus dados, eu tô usando ela pra treinar um bagulho, entendeu? É diferente. E aí, tipo, é mesmo diferente, sabe? O que eu acho muito legal desse tema é que, dependendo da forma que ele for colocado em uma redação, é muito possível trabalhar diferentes pontos de vista e defender tanto a utilização ou não utilização da IA. É diferente de um tema, por exemplo, falar de desmatamento. Você precisa ser contra aquilo. Né? No caso da inteligência artificial, dependendo, você pode se posicionar a favor ou contra, dependendo de como for colocado, de acordo com os textos motivacionais, enfim. Então, acho que é um assunto que gera muita polêmica, enfim, por diversos motivos. Não sei se vocês concordam, acredito que poderia aparecer, por já esse boom do ChatGPT, se não me engano, começou a ser ali para 2022, 2023, e até hoje ninguém falou sobre isso. Sim, não lembro. De temas de redação, né? Entendi. Você lembra de alguma outra banca que cobrou também? Não tem essa Cara, recordação. Vunesp deve ter cobrado porque ela faz praticamente toda a faculdade. Como alguém da área de tecnologia, a falar sobre o tema daria outro podcast, entendeu? Tipo, de problemas de trabalho, de problemas de ética. Um dos problemas de ética que eu gosto de falar é que o pessoal costuma dizer assim, o algoritmo de IA não pode... tipo assim, não é culpa dele quando um problema acontece. É culpa de quem treina, dos dados que foram selecionados e tal. E tudo bem, mas isso significa que eu tenho que punir quem, então? Tipo assim, um problema aconteceu, certo? E para evitar um problema, ou dependendo do tipo de problema, eu preciso punir alguém. Mas, tipo, se você isenta... mas a IA não é o problema. Beleza, então eu posso, então, punir a pessoa que criou, a pessoa que treinou e tal. Não, mas aí também não, entendeu? Que é a discussão que está sendo agora. Um dos exemplos clássicos que saiu em notícias, eu acho que do primeiro semestre mesmo, que foi vou falar com 99% de certeza, tá? Que foi a Amazon, um setor específico da Amazon, que decidiu testar uma inteligência artificial para recrutar novos profissionais, certo? E por causa desse teste, ela não precisou contratar funcionários de RH para fazer essa contratação, né? Porque ela, não, vamos testar aqui, se der certo a gente demite todo mundo do RH e faz só por IA agora a contratação. Qual é o problema? A gente quer pessoas que saibam mexer nas nossas tecnologias. A gente quer pessoas que saibam como a gente trabalha. A gente quer pessoas que tenham o mesmo tipo de conhecimento que os profissionais que já trabalham aqui têm de conhecimento para a gente não precisar fazer esse treinamento extra. Então, o que eu vou usar como fonte de dados? Meus funcionários. E faz sentido quando você olha dessa lógica. A lógica econômica que foi utilizada para criar aquele algoritmo está correta. Só que um ponto que não foi pensado foi... Vou usar meus dados. Beleza, o que a IA viu ali? Cara, tem pouca mulher, tem pouco preto, tem pouco gay aqui. Eu acho que essa empresa não quer essas pessoas. Então, quando ela vai aprovar ou não aprovar, ou ranquear as pessoas para o pessoal chamar para entrevistas, ela ranqueia todas as pessoas que são brancas, homens e hétero primeiro, independente do resto do currículo. Por quê? Porque aquele peso foi maior pelos dados que ela colocou. Outro clássico de erro de treinamento foi de um hospital que estava treinando IA para saber quando a pessoa tinha um problema específico de coração. E aí essa IA estava acertando, tipo, 98% dos bagulho. E os caras ficaram, caralho, mano, a gente não vai precisar mais de cardiologista para fazer esse tipo de análise. E aí eles perceberam depois de muito estudo, que ele acertava as que tinham problema, porque nos dados, todos os laudos que vinham de pessoas que tinham problema eram do mesmo hospital. Hospital de não sei o que do coração. Aí toda vida que ela via aquele logo, ela, tem problema. tem problema, entendeu? Então, tipo assim, são perspectivas interessantes para você analisar. Não é uma tecnologia tão simples, eticamente e socialmente falando, de acontecer, de manusear. E a velocidade com que tá crescendo é assustadora. Fiquei até feliz que tá errando, né? Se não tivesse agora, eu já não tava aqui, vai ser o ChatGPT. Vocês perguntavam, ele respondia. Exatamente. E aí, mais pra falar sobre esse assunto? Não, tipo, eu acho que o grande problema de inteligência artificial é... A gente não tava nessa época. Acho que ninguém estava. Mas é igual quando surgiu o computador. O computador vai substituir as pessoas.
não substituiu. Acho que muito do medo que as pessoas têm hoje em dia é isso. A inteligência artificial vai substituir. Eu entendo que nós, universitários, muitas vezes utilizamos o chat GPT como, olha, faz esse resumo para mim, ou então simplifique e tudo mais. Fichamento. Tanto que eu tenho professores que pararam de passar fichamento por conta do chat. Só que daí, acho que é aquilo que a gente comentou antes de conhecimento. Ele é uma ferramenta para te ajudar. Ele não tem que ser aquilo que vai te guiar e nortear, né? Então, acho que se caísse, ia cair muito nessa questão de, tipo, educação. Como que hoje a gente pode pegar, então, e educar para ser uma ferramenta e não algo que, tipo, vá além e que guie o seu pensamento, sabe? E a gente consegue separar isso quando a gente tá falando da educação de, tipo, crianças e adolescentes? Eu acho que esse é o ponto principal. Que a gente pode chegar assim, beleza, é uma ferramenta de ensino legal. Aí a problemática que, por exemplo, o Enem pode trazer é justamente o que o Ismael disse que gosta de contextualizar, é para crianças, para adolescentes. Ou como eu consigo utilizar, certo? Esse uso de inteligência artificial, Sim. porque eu, como professor, provavelmente não vou ter esse controle. É do aluno, é da casa do aluno, é, sei lá, tipo... Por isso e que aí? quando eu penso em inteligência artificial cobrado no contexto de Enem, eu acho que seria de forma mais restritiva. Então, geralmente o tema que eu passo para trabalhar a inteligência artificial para os alunos é os efeitos sociais e educacionais do uso das inteligências artificiais pelas crianças do Brasil. Fazendo referência, inclusive, ao trabalho de cuidado realizado pela mulher, que era a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher do Brasil, que é um tema extremamente restrito, justamente para evitar esse tipo de abrangência. E até porque uma pessoa que está fazendo Enem, vamos pensar ali na faixa etária dos 17 aos 20 anos. Essa pessoa não está no mercado de trabalho. Ela ainda não entende muito dessa questão de recrutamento, de ranqueamento, de como que vai ser essa questão mais de ética, no sentido de ideias. Tipo, você não pode pegar e utilizar o chat GPT, porque provavelmente ele não vai referenciar o texto corretamente, você está fazendo um plágio. Essa questão ética você aprende na universidade. Que aí já entra para um tema que seria mais VUNESP ou FUVEST, né? Que daí é ética filosófica. Ética filosófica. Então, acho que o Enem vai debater muito mais sobre o uso nesse primeiro momento para uma criança e adolescente do que esses problemas éticos, porque daí você tem que ter uma reflexão mais filosófica sobre isso. Pois é, mano, cara, que... É um assunto muito complexo, né? Tipo assim, é um assunto que a gente consegue ir pra fazer um podcast só disso. Fazer um podcast só disso. Talvez próximo ano, tá, gente? Esse ano os assuntos estão meio restritos, até porque a gente não tem tanto tempo assim. Beleza? Bia, quer falar alguma coisa? Bom, gente, então já que a gente tá aqui falando dos temas e tudo mais, no começo a gente fala muito sobre a questão do Enem falar sobre o Brasil, já que se trata sobre a realidade brasileira. Então eu queria saber qual que é o livro brasileiro preferido de vocês, pra gente voltar a trazer esse gancho pro podcast. Angústia, do Graciliano Ramos. Eu amo Angústia. E Angústia foi uma paixão e ódio, assim. Porque você começa a ler, fala assim, nossa, que livro chato, não vou conseguir terminar. Daí você chega, tipo, na página 50, você tá assim, eu quero saber o restante. Você vai ver se você leu tudo. Então acho que Graciliano Ramos é o meu maior escritor e eu amo Angústia. Nossa, você me ferrou completamente. Porque agora, como é o que eu mais consumo, e eu consumo expressamente, assim, em grande maioria, poesia. Então acho que eu vou citar aqui, mas vou me arrepender. Acho que vou hoje vamos, algo mais geral, ia especificar, mas vamos proteger. Antologia Poética do Carlos Drummond de Andrade. Nossa. Eu ia citar Claro Enigma, mas aí eu ia tirar tantos outros bons. Vou citar a Antologia Poética. Ele mesmo que fez, separou lá os temas dele, então tá ótimo. Vou citar a Antologia Poética do Drummond. Pô, eu quero citar um poema que me fez começar a consumir mais literatura brasileira. Que foi... Pô, é um poema na vibe, tipo, que era nacionalista, naturalista, né, que o pessoal chama, que era Juca Pirama. Cara, quando eu li esse poema, eu pensei, nossa, eu vou tatuar esse ato 4 aqui do meu braço. E, tipo, pô, eu gostei muito. E aí eu comecei a olhar com outros olhos tipo, vários aspectos de arte no Brasil, sabe? Tipo, de escrita. Tipo... Esse poema é maravilhoso. Inclusive tem som, né? Sim, exatamente. A sonoridade dele é que me pega muito. Maravilhoso, Eu me apaixonei nesse poema. Bia, você tem algum? Não, o Matheus roubou minha obra. Eu também ia falar de Angústia. Eu pensei que você ia falar do Rafael Montes, mas tudo bem. Ah, não, realmente. Rafael Montes... assim, tava pensando no contexto de vestibular, então minha cabeça apagou. Mas do Rafael Montes, eu gosto muito de Rafael Montes. Eu gosto muito de Jantar Secreto. Sim, que você fala que é melhor que Suicidas. É melhor que Suicidas. Eu acho polêmico. Mas é muito pesado e foi um livro que eu li e eu tive que parar de ler porque eu estava muito chocada com a leitura. Eu estava mal,
me sentindo mal. Chego a parar o livro, respirar e voltar. Mas é muito, muito bom. Ó, se a Pesou gente... o clima do podcast. Pesou. Gente. Para voltar ao clima, tem outro favorito, Infanto Juvenil, olha só. Os Caras, Pedro Bandeira. Os Caras com K, eu acho. Um grupozinho de... Não conheço, vou dar uma É um olhada. grupozinho de escola que investiga crimes no Rio de Janeiro. Não, muito legal. Pô, é muito da hora. Eu lembro que eu gostei muito quando eu era moleque. Pesquisar sobre. Cara, eu acho que pra finalizar aqui, tem aqui nos tópicos, né, pra falar de estrutura, de frases prontas, de como estudar, de como utilizar texto de apoio. Eu acho que a gente falou sobre tudo isso enquanto tá a gente dissolvido falava. aí, Tá dissolvido galera. no resto do podcast, não vai ter uma sessão só pra isso, até porque eu acho que já tá longo, o podcast tá com mais de 1h30, se eu não me engano. Então, Meu Deus, a gente fala É em uma cara. matraca. exatamente. Você fala muito, meu. Cara, por favor. é desse jeito, você nem nota o tempo passar. Então, antes da gente finalizar, eu queria falar, galera, meu Deus, galera, apoiem o CPE, tudo bem? Agora eu vou tentar botar aí no vídeo, ou vou botar agora e no final, o QR Code para você fazer doação. Mande pros seus tios, pra qualquer pessoa. A gente tá com uma meta de arrecadação agora, não é, Matheus? De 22 mil reais quase. Então, gente, por favor, contribuem. Qualquer centavo faz a diferença pra gente bater essa meta. E, Matheus, esses 22 mil reais é pra gente comprar café pra nós tomar? É pra Queria. alugar essa sala aqui? Queria muito que fosse pra minha viagem pra Europa. Brincadeira. Gente, o cursinho da IASH, ele é um cursinho popular, totalmente gratuito. Então, a gente não cobra nada dos nossos alunos. Nada. Não cobra inscrição, não cobra matrícula, não cobra material. Somos todos voluntários, inclusive. Tipo, ninguém aqui tá recebendo um centavo pra fazer o que faz. A gente faz porque ama. Só que nada adianta os nossos alunos eles terem aula se eles não puderem se inscrever nos vestibulares. Então, toda essa verba ela é destinada para pagar a inscrição dos nossos alunos. A gente tem essa meta de R$ 21.595,50 para ser exato e preciso. Talvez esteja algum númerozinho faltando, mas o Ilan corrige aí na edição. Pode deixar. E a gente conseguiu arrecadar até agora 20% da nossa meta. Então, a gente conta muito com a ajuda de vocês. Se vocês curtiram todo esse conteúdo, se vocês estão curtindo o Atenados, por favor, faça sua contribuição. Manda para amigo, tio, pai, mãe, sobrinha, periquito, papagaio, cachorro, gato, todo Mano, mundo. a tia rica. Todo mundo tem um tio assim que se deu bem. Pô, ei, tio, quer fazer uma ação social aqui? Quer doar pra uma causa estudantes de Sabe baixa aquela renda? tia de Alphaville? Pede pra ela. Tem- Caralho, eu não tenho uma tia em Alphaville, não. Galera, então é isso. Acho que a gente falou aqui do apoio. No final, o QR Code vai voltar aí, se alguém não conseguiu pausar pra pegar agora. Eu vou tentar colocar a chave Pix do QR Code na descrição do Spotify também. Lembrando que o nosso podcast sai no YouTube e sai no Spotify. E Spotify só em áudio, por enquanto. A gente vai tentar botar em vídeo também. E no YouTube sai em vídeo. Inclusive, essa semana eu acho que quando sair esse episódio, talvez já tenha saído os cortes do primeiro episódio, para quem quiser rever alguma coisa ou só um momento específico. Ou tá saindo durante essa semana, beleza? E se você tá escutando e quer fazer a contribuição agora, a nossa chave Pix é 24 616 057 000188. Caramba! Eu tenho o Isso Pix acha decorado. memória. Nossa, olha só esse nossa chave Pix. Então eu vou até tentar repetir de novo o áudio do Matheus. Não sei se eu vou conseguir fazer isso via edição, mas vou tentar fazer Ou isso de então novo. você pode repetir agora também, né? 24 616 057 000188. Nossa chave Pix aí. E quando você escrever a chave Pix, aparece o nome de quem? Cursinho Popular EASH USP. Se não aparecer esse nome, não doe, por favor. Beleza? É isso, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Vocês querem falar alguma coisa pro pessoal? Estudem redação, gente, é muito importante. Sim. E, para além disso, estudem não só como mera ferramenta utilitarista. Para isso, não pense no fim, mas pense na construção de você como ser humano. Leve tudo que você aprende na sala de aula para sua construção enquanto ser humano. Vai ficar tudo muito mais fácil, muito mais legal e muito mais saboroso de entender que o conhecimento ele te forma. Isso é muito legal também. E não sendo puxa-saco, eu acho que redação é a disciplina que você estuda que você mais usa na vida. Porque redação, muito que vocês vão aprender a argumentar. Você tem que argumentar em tudo na sua vida para qualquer coisa. Você vai sair, você vai pedir autorização para sua mãe, você tem que argumentar porque você quer sair. Você vai pedir meio ponto pro professor, você tem que argumentar porque você quer meio ponto. Então, DR assim, de relacionamento também. geralmente você fica quieto que resolve, mas enfim. Se você quiser argumentar, talvez seja um pouco mais difícil. Mas a redação te ensina tudo isso. Uma última dica que eu daria aqui é que a gente fala muito de escrita e tudo mais, mas leiam muito.
Porque quanto mais você lê, quanto mais você cria esse hábito de leitura, mais fácil vai ser para você desenvolver textos e conseguir aplicar isso na redação. Pode ser o que você quiser, desde notícias, igual a gente já falou, ou mesmo quadrinhos, livros, enfim, qualquer coisa. Ter esse hábito de leitura faz muita diferença na hora de escrever uma redação. É isso. Leiam por ler, escrevam por escrever, assistam, treinem bem as redações de vocês pro vestibular. E, pessoal, fiquem antenados.